Olá, minhas amigas, boa noite. Vamos falar sobre pugs hoje? Hoje uma live muito especial com o pessoal lá do Encontro de Pugs lá de Recife. Vai ser uma live muito top, eu estou muito ansioso. Vamos dividir tela, vamos tirar dúvidas de vocês. Dúvidas em gerais sobre pug. É uma live bem interativa, um modelo de live novo que eu estou fazendo aqui. Espero que vocês gostem bastante. Já vou chamar aqui o Encontro de Pugs Recife. É uma live aberta a todos, mas uma atenção especial para a galera do Encontro de Pugs lá de Recife. Vou dividir tela com a galera de lá, com as administradoras, se organizaram. Vão ter algumas perguntas. As dúvidas delas serão as dúvidas de muitas de vocês, eu tenho certeza. E eu tô ansioso aqui, hein? Assim, vou tentar responder e o que eu não souber eu falo que não sei. Vou ficar enrolando vocês não. Se eu não souber eu vou dizer que não sei, tá bom? E aí a gente pesquisa, a gente procura quem sabe, né? E depois numa segunda live eu dou a resposta para vocês, tá? Boa noite a todas. Deixa eu convidar aqui então. Deixa eu só dar uma boa noite pra galera aqui. O Marcos Vinícius, boa noite. A Kel lá de Recife. A Luciana, boa noite. O Solzinha. Um beijo especial a todo mundo de Recife que tá aqui nessa live. Todo mundo desse Brasilzão. Mas em especial hoje pra galera de Recife. Repetindo aí que a gente vai falar sobre pugs em geral. Alimentação. Cuidados em relação ao calor. Obrigado, mãezinha. Já tô com água aqui já. Cuidados em relação ao calor. Respiração, ouvido, alergia. Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso, tá? Tudo que é mais importante. E aqui um pai de pug, veterinário, que atende praticamente só pugs, né? Quem acompanhou meu plantão nos stories hoje aí viu. A quantidade de pugs que eu atendi hoje, eu até perdi a conta, eu acho que foram uns 10. Foram muitos. Acho que foram menos, né? Foram uns 7 ou 8, não tenho certeza mais. Não, foi mais, foi uns 10 que teve uma consulta que eu atendi 3 ao mesmo tempo. Bom, vamos lá, pessoal. Daiane, boa noite. Michele Borba, boa noite. Deixa eu convidar aqui o pessoal do Encontro de Pugs lá de Recife. Vamos ver se ela entra. Minha fiel escudeira aqui comigo, Meguinha Bolota. Olá, minha amiga. Tá escuro aí, não tô te vendo, não. Não é? É isso que eu tô vendo. Foi que houve. Olha aí, aqui. Será que é aqui? Aê! Opa, bem-vinda. Boa noite. Essa é a minha Megan. A sua é Meg, a minha é Meguinha. Quase charás. É. Boa noite, doutor. Boa noite, Michele. Tudo bom, minha querida? Bem-vindo. Muito A obrigado. gente está muito feliz de o senhor ter aceitado o convite da gente. Prazer é todo meu. Foi uma coisa muito espontânea, né? O convite e o aceite meu também foi muito espontâneo. Como sempre, pelo direct, nosso famoso direct, onde tudo acontece, né? Coisas que nossas seguidoras aqui nem imaginam acontecem por lá. Eu respondo, tento responder todas vocês, né? E a gente acaba fazendo amizades, parcerias. E esse é um bom exemplo, né? A gente nunca se conheceu pessoalmente, a gente se conheceu aqui pelo Instagram, Dr. Pug, né? Esse canal incrível que a gente está construindo juntos. E a gente começou a trocar ideia, me convidaram, eu aceitei. Já era um modelo de live que eu queria fazer já há algum tempo, dividindo tela com vocês, respondendo perguntas. Então, estou muito feliz de começar com essa galera, com esse sotaque, né, que eu amo, lá de Recife. E vai ser um prazer, gente. Povo arretado. Povo arretado. Sou suspeita para falar. Eu achei engraçado a gente trocando ideia no direct, aí elas falando assim, não, porque uma mora em Camaragibe, a outra mora em Olinda, a outra mora... Eu falei, pô, só lugar feio, né? Só lugar horrível, né? Fiquei pensando, falei, qualquer hora eu vou lá visitar, aproveito e vejo os pugs, passeio nas praias também. Conhece o carnaval? Carnaval. Né? Vamos combinar isso aí, já tô aqui matutando já. Sim. Então, doutor, falando um pouquinho sobre nosso encontro, como ele surgiu,
aqui está a minha inspiração, né? Eu sentia falta de encontro de pugs em Recife, eu via que tinha em outros estados, e aí aqui a gente não tinha. E através da página da Megan, lá do Insta, né? Eu fui puxando os pugzinhos que eu via que era de Recife, e a gente foi, assim, criou a página, mas eu puxei tudo daqui. Fui descobrindo os de Recife, e aí a gente começou com, se eu não me engano, 10 na página. Hoje passamos dos 800, e as meninas essa semana me perguntaram, Michele, quantas pessoas tinham no grupo do Instagram quando tu começou? Eu disse, tinha 5. E hoje, tem quantas? Eu disse, gente, tem 180. Tem 180 tutores de pugs lá. Que legal. Então, assim, foi um desejo do coração da gente começar os encontros. E a gente começou em abril, a gente tem menos de um ano. Começou bem no São João, que é outra festa que a gente curte bastante aqui no Nordeste. E aí a gente fez o primeiro com um tema, todos são temáticos. O primeiro a gente fez o Arraial dos Pugs, para eles dançarem forró, não foi, Meguinha? Todos de matutinho, a coisa mais linda da vida. E foi um sucesso, né? Assim, eles interagiram, acho que você viu lá no encontro de Pugs de Recife, ou do Rio, que foi, né? A coisa mais linda de se ver nos encontros é a interação deles. E aí a gente fez, poxa, e agora? Qual vai ser a festa que a gente vai fazer para fazer o segundo encontro que a gente tem que fazer, né? Vamos fazer a festa do pijama. E aí a gente botou todo mundo de pijaminha, a coisa mais fofa desse mundo. Fez o segundo, foi um sucesso. E o pessoal sempre com gostinho de quero mais, né? Vamos fazer outro, quando é que vai ser o outro? Aí eu disse, vamos fazer o Pugwin. Em comemoração lá, a outubro, ao Halloween, né? E aí teve Drácula, teve Malévola. Eu vi. Teve o Tio. Eu vi. A coisa mais linda de se ver. Teve bruxas e foi, assim, outro sucesso. E por fim, a gente fez o o último encontro agora em dezembro, que foi o Natal Solidário. E foi, assim, um sucesso, porque realmente foi solidário. A gente fez várias ações lá, interações também. Teve o Amigo Secreto, Ótimo. teve... O Papai Noel apareceu lá para os pugs, e a Mamãe Noel. Legal. Foi, trouxe um bocado de brinde. E acho que o mais importante do encontro foi a ação que a gente fez de arrecadação de ração. A gente escolheu uma instituição e fez essa ação aí, né? O verdadeiro espírito do Natal, que não deixa de ser um ato solidário. Os da gente vivem tão bem, a gente sabe que nem todos têm essa sorte. E aí a gente teve a ideia de fazer essa arrecadação. E foi maravilhoso, né? Poder ser a Mamãe Noel, pegar cada um no braço, poder tirar foto. É uma coisa indescritível o encontro. Você tem que ir para você poder sentir. E assim surgiu o encontro de Pugs de Recife. Né? Muito legal. A gente finalizou com o de Natal, mas já está com várias ideias para o ano que vem, incluindo o Carnaval e a Páscoa, que a gente não viveu. Né? E vamos viver as datas comemorativas, né? Vamos viver. E assim surgiu nosso encontro. Muito legal. Eu sou suspeito para falar de encontro, né? Porque eu tenho uma história muito linda com encontros, né? Eu fiz encontros de pacientes meus, né? Geravam em torno de 50, 60 cães, alguns com menos, 30, 40. Mas é o que o César Millan fala, né? É o poder da matilha. Só quem vê isso acontecer entende. Porque é impressionante você ver eles interagindo, um cheirando o outro. É realmente uma questão social muito interessante para eles, né? Vários cães da mesma raça, dividindo ali o mesmo espaço, um cheirando o outro, um conhecendo o outro, e em conjunto, né? E um monte junto ao mesmo tempo. Realmente é uma coisa incrível. E para a gente que é amante da raça, né? Para a gente que é louco por pug, não tem como descrever. Né? Eu fico muito dividido entre o veterinário, a criança, e aí eu fico com dificuldade, porque eu fico querendo fazer carinho em todos, eu quero conhecer todos, eu quero ver as diferenças de cada um
a questão também psicológica, comportamental de cada um tem um temperamento um pouco diferente, tem várias coisas em comum ao mesmo tempo. Aí você começa a conversar com alguém e começa a falar, pô, ele faz isso, o fulaninho também faz e tal. Então é muita coisa em comum que os donos também têm, né? É. O que faz o Eu sou, ser muito especial também. eu sou suspeita para falar de pugs, né? Sou muito suspeita também, porque engraçado que as pessoas falam, como é que vocês têm esses cachorros? Eles não respiram, eles não têm saúde, né? Eles são cachorros doentes. Aí uma vez eu estava passeando com a Mega e uma pessoa parou e disse, oh, a coitadinha, a minha Mega tem 8 quilinhos, doutor Pug. Tem 8 quilinhos, olha. A coisa mais Ótimo, rica desse mundo. ótimo. Nunca passou disso, Então, castrada, nunca aumentou é, uma grama. é aquilo, Michele, muito interessante a gente começar a live falando sobre esse assunto, porque existe uma variação de respirações dentro da raça Pug que é gigante. Gigante. No mesmo dia eu atendo um Pug que não faz barulho nenhum, geralmente um Pug mais magro, um Pug que não tem a cara tão achatada, um Pug que não é tão ruguento, né? Um Pug que tem um certo biquinho, tende a ser um Pug que respira melhor. E atendo num dia de atendimento, como foi o meu dia hoje, um Pug que tem a cara mais achatada, que é um pouquinho mais gordinho, Eu vi. que respira com muito barulho. Né? Então, eu tenho Pugs que eu atendo que desmaiam, e as pessoas ficam achando que é por outros motivos. Geralmente, os desmaios, as convulsões, elas podem ser associadas à síndrome do cão braquicefálico, à falta de oxigenação cerebral. Muitos cães acabam tendo a apneia do sono. Eu tenho detectado bastante isso na minha rotina também. Alguns cães que acordam assustados. Provavelmente pessoas que estão vendo a gente aqui, que vão ver essa live que vai ficar gravada, vão identificar isso no Pug delas, né? O Pug acorda assustado e parece meio desacordado. Eu tenho ouvido muito esse relato na minha rotina. E isso quase que com certeza, na maioria das vezes, tem a ver com estreitamentos respiratórios, que causam a dificuldade na aquisição de oxigênio necessária para o organismo funcionar normalmente. Então, muitas vezes, isso pode estar associado também com problemas de pele. Por quê? Já que o organismo não consegue a quantidade de oxigênio necessária, o pouco que ele consegue, ele manda para os órgãos vitais primeiro, né? Coração, rins, baço, fígado. E por último, ele manda para a pele. A pele é o último local que o oxigênio chega. Então, muitas vezes o animal começa também a ter muito problema de pele por conta da questão respiratória. Eu tenho também feito muito essa associação de sintomatologias, né? Então, a gente tem que avaliar isso daí. A fama da raça, a fama ruim, de que a raça respira mal, que eles não respiram e tal, a gente é pegando a linha de corte realmente dos cães doentes, mas não são todos que são doentes. Tem cães que também têm ruguinha, que tem a cara achatada, que respiram bem, né? Então, é isso que a pessoal tem que entender. Quem é leigo, às vezes generaliza. Tem que avaliar caso a caso, né? E para vocês que estão me vendo aqui, que são leigos, mas que amam a raça, que tem um cachorrinho, como é que vocês podem identificar, né? O teu cachorro engasga durante a alimentação? Se ele engasga, já é um ponto para a síndrome do cão braquicefálico. Ele tem que pensar mais que ele tem a síndrome, que ele tem esses estreitamentos. O teu cachorro faz barulho ao respirar? Aí tem que ver com a boca fechada, na hora de respirar pelo nariz, se ele faz barulho. O teu cachorro tem o nariz assim ou é aberto? Assim, igual o meu. Ou é fechado assim? Dá para a gente olhar e cada tutor, cada responsável do seu Pug pode olhar para ter uma ideia. Quanto mais fechado o nariz, já vai contando mais um pontinho para síndrome, tá? Na hora de respirar com a boca aberta, faz esse barulho ou não? Se faz esse barulho, já é mais um ponto para síndrome. Se o cachorro respira de boca aberta e não faz muito barulho, já é uma tendência que ele respira melhor. Cada ponto desse tem que ser avaliado, né, para a gente chegar numa conclusão e dizer se esse cachorro respira bem ou não. Não é assim, é um Pug e respira mal. Não é assim. Tá? É importante vocês entenderem que existem muitas variações dentro da raça. E aqui tá quente, viu, doutor? Recife é quente. Muito importante isso, Michele. Por quê? Porque eles são braquicefálicos e os cães fazem um controle térmico nessa região. Se eles têm o focinho curto, essa troca de calor
ela é mais difícil. E aí qualquer calorzinho faz com que eles abram mais a boca, aumentem a frequência respiratória, né? Respiram mais rápido, para conseguir controlar a temperatura do corpo pela respiração. Todos os cães controlam a temperatura do corpo pela respiração. Cães não suam como nós humanos. Então, o mecanismo de controle de temperatura, de equilíbrio térmico, é pela respiração. Os pugs têm dificuldade de resfriar o organismo. Por isso que é importante para todo mundo que um dia for levar o seu pug para um encontro, entender bem esse mecanismo, para vocês poderem salvar o cachorro de vocês no possível estresse térmico, na chamada hipertermia. E aí já valeu essa live, essa dica aqui, porque é uma dica de ouro que salva a vida do pug. No último encontro, Michele, desculpa eu me estender um pouquinho, mas é porque realmente esse assunto é na veia de quem tem pug. É um assunto, assim, muito importante. Diria o principal, talvez. Né? Pensando em encontros, pensando nisso que a gente está promovendo aqui, né? Essa parte social, essa vida ao ar livre, né? Passear, conhecer novos amigos. É muito importante que todo mundo tenha isso em mente. A gente tem essa dificuldade do controle térmico. No último encontro que eu levei a Meg, estava muito quente. Ela começou a ficar hipertérmica. E como eu sou um tutor neurótico, preocupado e com a noção de que a minha cadela já está idosa e de que ela tem esses estreitamentos respiratórios, eu levei uma bolsinha térmica. E essa é a dica. Bolsinha térmica, toalhinha molhada, enrolada, com um pouquinho de gelo dentro da bolsinha térmica. A toalhinha fica geladinha. Quando ela começou a passar mal, e comecei a ver que ela estava começando a ficar meio cansada, com a boca muito aberta, ficar meio molinha, e eu estava passando mal de calor, eu peguei a toalha e eu envolvi ela com essa toalha com aguinha gelada. E aí, em 10 minutos, 15 minutos, o organismo dela foi resfriando a temperatura. Porque sozinha ela não estava dando conta. Pela respiração, ela não estava conseguindo dar conta da elevação da temperatura do organismo dela. E é essa que é a maior peculiaridade da raça. Eu falo sempre em alimentação, galera, mas se for colocar mesmo ali na unha, para essa raça o mais importante é esse ponto. Principalmente levando em consideração que a gente está num país tropical e que Recife e Rio de Janeiro são muito quentes. Muito. É isso. Falei, resumi. Tem dúvida sobre isso? Muito bom a toalhinha. Muito bom. Eu sempre colocava, molhava mesmo a cabecinha, porque eu sabia que a temperatura se concentra aqui, né? E aí a gente molhava, deixava molhadinho quando está muito calor. Tem aquele borrifador, né? O borrifador, a gente borrifica. Peito, orelha e rosto. E isso. cabeça. É a área que eu mais, assim, tento molhar, resfriar, né? Acertei. Fiz certo. Ótimo. Isso aí. E dica de ouro, né? Essa da toalhinha eu realmente não sabia. Dica que salva a vida. Salva a vida. E engraçado que tem muita gente que faz assim, mas Michele, o encontro vai ser à tarde, é muito quente, né? Como é que vai ser? Mas assim, a gente sempre procura escolher locais que, por exemplo, tenha algum ambiente também climatizado, né? Para também não ficar, que seja com árvore, que seja uma coisa mais ventilada. Mas Recife é quente. Eles correm, eles brincam, então eles não tem como não se cansar. Né? Até a Megan, que é magrinha, esse encontro ela ficou com a linguinha de fora. Não é cansaço. É calor. Exatamente. Não é cansaço, é muito comum. Eu já, durante muito tempo, eu também falei isso. Não é cansaço, eles não estão cansados. Eles estão tentando diminuir a temperatura interna do corpo que está se elevando por causa do exercício. Quando a gente está nesse tipo de situação, a gente sua. Os cães aumentam a frequência respiratória e abrem mais a boca. Para resfriar. Então não é cansaço. Cansaço é quando eles deitam, né, se esparramam no chão, e aí sim, depois de fazer muito exercício, depois de passear, aí sim é cansaço. Mas um cachorro pode ficar com o linguão para fora, em casa, em repouso, num dia de muito calor. Isso aí eu já percebi. E ele não está cansado.
Tá com Ele, calor. ele está termorregulando. Ele está suando pela boca. Ficou bem didático agora, hein? Foi, muito bom, muito bom. Tá aí uma dica para quem vai participar dos encontros, a toalhinha e a bolsa térmica, viu, pessoal? Muito boa. E aí, doutor, a gente formulou algumas perguntas, né? Manda! Algumas perguntas não tão diretas, que a gente assiste sua live, o pessoal de Recife assiste a live do Dr. Pug e sabe o perfil de dicas de saúde que ele dá. Mas pode ser que a gente dê uma escorregadinha nas perguntas, aí o senhor Faz vai parte, dosando. faz parte. Deixa comigo, deixa comigo. Eu formulei duas, né? Porque, assim, a gente teve muito problema com uma coisa nos pugs, que são os olhos, né? Porque são muito esbugalhados. E a gente teve alguns casos lá no grupo de pugs que sofreram acidentes, né? Diversos acidentes. Eu tenho uma bulldog aqui, eu fico morrendo de medo, porque são duas raças de temperamento diferente. A brincadeira é uma coisa assim que eu tenho muito cuidado, né? Porque eu morro de medo dos olhos. E eu sempre tento fazer tudo supervisionado por conta disso. E aí a pergunta, com relação à saúde dos olhos, Dr. Pug, quais as recomendações? Vou direto ao ponto, é simples, tá? Por que é um olho que requer cuidado? Porque é um olho que, pela conformidade do crânio, pela morfologia, pela anatomia, ele é um olho mais esbugalhado. E não é porque ele é maior. O olho do pug é do mesmo tamanho que um olho normal de outro cachorro de outra raça. O que acontece é, pela conformidade do crânio, ele é colocado um pouquinho mais rostral, que a gente chama. Ele é mais rostral. Ele é mais para frente. O local onde ele se encaixa, ele não é tão profundo quanto num crânio normal. Um crânio normal é assim, ó, a conchinha. O do pug é assim. Então, naturalmente, ele joga o olho um pouquinho mais para frente. E essa condição do olho ser esbugalhado, ela requer um cuidado maior, porque é um olho que está mais exposto. Então, se é um olho que está mais exposto, ele é um olho que vai sofrer mais com a poluição do ar, monóxido de carbono, né? Cidade grande a gente tem bastante, Recife tem, Rio de Janeiro tem, São Paulo é o campeão, infelizmente, né? É um olho que vai sofrer mais quando o tempo está seco. Então, a umidade relativa do ar ela vai influenciar diretamente nesse olho, tá? E agora, a condição mais importante de todas é a questão do entrópio. O que é o entrópio? É o cílio no cantinho do olho que geralmente fica invertido em contato com a córnea, em contato com a superfície do olho. Esse cílio ele funciona como se fosse um corpo estranho que fica agredindo essa córnea. E isso vai gerando o que a gente chama de ceratite, que é uma soma dessa exposição do globo ocular associada ao entrópio, associada à falta de lubrificação. E aí já emendei na dica principal, lubrificação. Esse é o segredo para o olho do pug. Outra coisa que é o segredo para o olho do pug, consulta com o oftalmologista veterinário. Corro o risco de estar indo no limite onde eu poderia ir ao dar essa dica para vocês. Mas, em alguns casos, eu meio que dou dane-se para o limite, porque é uma condição de que eu quero realmente ajudar na saúde do pug de vocês. Então, é uma dica que eu me coloco um pouquinho em risco na dica, porque, e assim, risco que eu digo é mais com os limites que eu mesmo estabeleci para mim, que tendem a ser os limites compatíveis com o código de ética veterinária. Tá? Então, aqui não é lugar de consulta, aqui é lugar de eu dar informação para vocês, para empoderar vocês, para fazer com que vocês consigam dar uma saúde melhor, uma vida melhor para o pug de vocês e para desmistificar muitos mitos sobre essa raça. Tá? Então, essa que é a minha intenção aqui. Então, façam uma consulta pelo menos uma vez na vida com um bom oftalmologista veterinário. Cuidado na hora de vocês contratarem esse serviço. Pesquise.
Tá? Peguem dicas com colegas veterinários, pesquisem no Google, veja a página no Google desse veterinário, pegue referência com amigos de preferência, pega uma indicação, tá? É o que a gente faz muito lá na página, a gente troca muita experiência, né? E no grupo também. Então, quando a gente vê assim um veterinário legal, a gente chama para live, né? A gente indica, Maravilha, entendeu? maravilha, show de bola. E ó, essas coisas que eu ensinei para vocês agora aqui, eu aprendi indo a palestras em congressos onde tinham salas de oftalmologia. Então, assim, fico muito feliz de ter essa história para contar para vocês, porque, primeiro que, por que eu comecei para as salas? Porque eu, poxa, tenho caso o tempo inteiro de olho. Pug é o tempo inteiro olho. Olho é muito importante em Pug, por causa desse grau de exteriorização. Como eu sou um veterinário cri-cri, chato, né, que eu converso muito com os meus clientes me questionam, perguntam, eu comecei a não ter respostas. Comecei a me enrolar. Falei, não, eu tenho que aprender melhor sobre o olho do Pug para eu poder estar preparado para, né, explicar, medicar. E aí comecei a ir para as salas dos congressos e comecei a aprender, sabe, assim. Vou até certo ponto. Quando eu tenho dúvida, eu mando para o oftalmologista. Tem o Dr. Gustavo Helms, que trabalha comigo na minha clínica há muitos anos. Ele me ajuda muito. Às vezes eu mando foto, mando vídeo. Muitas vezes eu indico a consulta para ele. E procuro ser muito responsável e sei da grande importância de ter o cuidado, o acompanhamento com o olhinho do Pug. Apago a luz nas minhas consultas, mostro o olho dos Pugs para os meus clientes, faço isso quase em todas as consultas, tá? E mostro para vocês o que eu estou vendo e assim a gente consegue mostrar a importância, mostrar o que está vendo, consigo mostrar os cílios invertidos e aí o meu cliente vê, né, que é a mamãe ali, o papai do Pug, e aí isso ajuda também o proprietário o responsável a seguir o tratamento, que é um tratamento para a vida inteira. Às vezes é necessário a cirurgia. Acho que eu falei tudo que é mais importante. Segunda pergunta, tem muitas fêmeas no grupo. E eu sou uma pessoa que não sou veterinária, mas assim, as pessoas sempre me perguntam, né? O que é que você acha da castração? E eu sou muito a favor por conta dos benefícios que traz, né? A Mega, ela castrou teve o primeiro cio, né? Em consenso lá com o veterinário dela, e logo depois a gente castrou. Ai, dá uma dosinha, doutor. Só nos 2 primeiros dias, né? Depois tá pulando no sofá, dando trabalho, deixando a gente de cabelo branco. Mas assim, foi a melhor coisa que eu fiz por ela. E o que eu sinto, principalmente nas mamães de fêmeas, né? É a questão da castração delas. Mas no geral também para o macho. Quais seriam as dicas não, as recomendações para uma castração segura? Primeira coisa, reeducação alimentar 6 meses, 1 ano antes da castração. Pô, Fábio, mas por quê? O que tem a ver alimentação com castração? Tudo a ver. Tá me ouvindo bem? Tô. Por quê? O que tem a ver uma coisa com a outra? Um dos poucos malefícios que a castração pode causar, tanto ao macho quanto na fêmea, é engordar após. Por que que engorda? Porque continua dando o mesmo alimento que dava antes da castração. Direto ao ponto. A necessidade calórica reduz após a castração. Tem que comer menos caloria. Alimento menos gordo. Alimento com menos gordura. Ponto final. Simples assim. Se a gente deixa para cima da hora ou para corrigir depois que engorda, é muito mais difícil do que fazer o manejo antes. Então, grande segredo de castração, tanto de macho quanto de fêmea, principalmente para Pug, que quando engorda piora a parte respiratória. E o que pode ser mais importante que ar, que oxigênio? Então, Pug ele não pode ser gordo. Ele não deve ser gordo, de nenhuma hipótese. Então, por isso que é tão importante reeducar, corrigir a alimentação 6 meses antes, 3 meses antes. Às vezes eu faço 1 mês antes, dependendo do peso da cadela, dependendo do peso do machinho. Dá para fazer. Já fiz 20 dias antes.
e dá certo. Depende da alimentação, depende de cada caso, tem que ser avaliado individualmente. No geral, vai fazer a castração de forma programada, 4 meses, 5 meses, 6 meses antes começa a emagrecer a tua cadela ou o teu cachorro. Beleza? Segunda dica. Procurar uma equipe séria, uma equipe profissional que não dê jeitinho. É tudo parecido com o ser humano. Não tem jeitinho. É centro cirúrgico adequado, materiais adequados, técnica adequada, anestesista separado do cirurgião. E é muito difícil você ver um cirurgião operar sozinho. O ideal é operar em 2 sempre. Então, as minhas cirurgias sempre em 2. Quando eu não tenho um segundo cirurgião veterinário comigo, quem opera comigo é um estagiário ou um auxiliar veterinário que tem experiência. Tá? Esse é o ideal dos mundos. Muita gente acaba caindo no erro de procurar preço para castração. E aí, como é que o veterinário consegue dar preço numa castração? Quando ele faz tudo sozinho. Quando ele anestesia, opera, auxilia, aí ele consegue dar preço. Se não, gente, não tem como. Tem um custo. E é um custo que pode ter uma variação. A gente está no Brasil. Eu sempre digo isso nas lives, eu fico assim, impressionado, né? Porque eu viajo esse Brasilzão, eu conheço todas as realidades. Eu viajei para o Nordeste, viajei para o Sul, viajei para o Norte direto. É impressionante, realmente, até no Rio de Janeiro mesmo, quantas realidades existem diferentes, né? Então, assim, de forma geral, procurem uma equipe séria. No mínimo, é um cirurgião e um anestesista. E o anestesista, ele só faz anestesia. Não é o jeitinho brasileiro de chamar uma pessoa para fazer anestesia com o aparelho da clínica. Né? E assim, troca ideia, pergunta, procura saber com colegas que já operaram naquele local. Pergunta para o veterinário como é que é a anestesia. Quem vai trabalhar na cirurgia do meu animal? São quantos profissionais? Como é feito? Qual é a técnica que vai ser utilizada? Qual é o fio de sutura que vai ser utilizado? É do direito de vocês perguntar isso tudo. Tá? Exames pré-operatórios. Imprescindível. Tá? Doutor, quais exames? O guideline mundial, consenso mundial de veterinários, recomenda obrigatoriamente exame de sangue. Tá? Essa é a posição oficial do consenso mundial. Ponto final. O que eu faço na minha rotina para pugs? Em quase todos, avaliação cardiológica, raio-x de tórax, exames de sangue. Exame de sangue meio completão eu estou fazendo hoje em dia. Completão. E aí o que completa a castração e a deixa tão cara que muita gente não quer pagar? O profissional, o anestesista e os exames. Mas é o ideal para se fazer uma castração segura, né? Não lembrem do que eu falei, sem atalho. Mas eu entendo que eu estou falando do mundo ideal. Aí cada um tem que ir jogo de cintura para se adequar à sua realidade. Beleza? Última dica. Observação na clínica até 6 horas, 4 horas no mínimo no pós-cirúrgico. Nada de operar e ir para casa. Não é assim que se faz. Opera, fica em observação na clínica pelo menos 4 horas. Qualquer coisa diferente disso, não aceitem, estranhem. Como a gente faz em humano, né? O humano não sai, não tem alta hospitalar sem uma passada umas horas no hospital de cirurgia. E assim, Michele, eu fico muito feliz de poder ter esse papo com vocês aqui, porque vocês às vezes não têm muita ideia, mas tem muita crítica do meu trabalho, muito corneteiro, tem muito. Acreditem se quiser, tem muito. E a minha intenção com vocês aqui nas lives é sempre empoderar vocês e entregar conteúdo de qualidade de um dono de cachorro que vem aprendendo medicina veterinária.
Então, meu papo com vocês aqui é papo de dono de cachorro com dono de cachorro que ama o seu cachorro e quer o melhor para o seu cachorro. Então, eu quero empoderar vocês. Impedir que vocês sejam enganados, impedir que aconteça alguma coisa que poderia ser evitada. E aí eu já quero aproveitar e emendar um outro assunto aqui, nesse mesmo aspecto. Cuidado com a vacinação. Tenho visto muito óbito em vacinação. Cuidado. Pug é um cachorro que requer pouca vacina. Aprendi isso de uma forma muito amarga, vendo diversas reações dos meus pacientes. Cuidado. Tá? Uma vacina por vez é o ideal. Faz uma por vez. Evita fazer muitas. Eu vi alguns pugzinhos essa semana com reações, né? E reações violentas. Porque se faz até 3 vacinas de uma vez. Eu sempre achei estranho, com toda a minha falta de informação. Eu sempre achei estranho você fazer 3 vacinas no cachorro de uma vez. Nunca fiz. Né? Eu fiz durante muitos anos. Como a minha casuística de pug é muito grande, eu tive a oportunidade de aprender com essa raça sem perder nenhum para óbito em vacina. Graças a Deus, comigo, até hoje, nem cirurgia eletiva, eu digo assim, pela minha família, pela felicidade da minha família. Pode acontecer a qualquer hora, só acontece com quem faz. Não é demérito nenhum, o veterinário que está me assistindo aqui fala, pô, já aconteceu comigo. Pode acontecer comigo a qualquer hora, só acontece com quem faz. É importante o responsável dos animais que estão aqui acompanhando a gente entender isso. Isso acontece com a gente também, tá, pessoal? Tomou uma injeção que nunca tomou, uma medicação que é super segura, o teu organismo pode ter uma reação. Só que como a gente está falando de pugs, essa incidência de reações, essas possibilidades de coisas mais raras é maior. E isso é uma dica de ouro também que eu fico muito feliz de compartilhar com vocês. Eu aprendi isso lidando com essa raça. É uma raça um pouco exótica, uma raça um pouco diferente, que lá atrás teve muito cruzamento de parentesco, avô com neto, meio-irmão com meio-irmão, primo com primo. Na minha opinião, esse é o grande motivo dessa raça ter essas peculiaridades, essas sensibilidades, sabe? E a sensibilidade à vacinação é uma coisa muito importante nessa raça. Eu estou pegando bem leve com vacina, faço quase todas, as mais importantes, mas agora tendo a fazer uma por vez, no máximo 2 por vez. O veterinário de vocês ficar bravo de vocês contarem isso, pode passar meu Instagram, meu WhatsApp, que é o 970730212, 21 970730212, que eu faço questão de mandar áudio, explicar para o veterinário de vocês o porquê que eu comecei a pensar assim e agir assim. Tá? Inclusive, estou me dispondo aí a compartilhar cada vez mais esse conhecimento com outros veterinários, porque eu tenho visto realmente alguns óbitos que poderiam ser evitados. E eu não me perdoaria se eu não desse essa dica para vocês, entendeu? É, muito importante. E aí, vamos conversar com mais pessoas, vamos dar a oportunidade para os colegas terem esse prazer de fazer perguntas, né? Como é que a gente acha a Thaís aí, doutor? A Thaís... Como é que é o perfil dela? Major, aquele tracinho embaixo, Pug Love. Ah, é a ganhadora da camisa uma live há um tempo atrás que eu fiz aí, ela ganhou. É a Thaís. Sim. Que legal, ela que maravilha. A gente pode fazer o seguinte, você vai desligar, então eu entro com ela? Major Pug Love. Ela aí. Aí, já achei ela. Ó. Tá no perfil do Major. O Major foi pai agora com a Maia de 6 bebês e a Thaís fez o parto. Que maneiro! Eu acompanhei alguma coisa pelos stories. Tem muita surpresa aí para o senhor, viu? Que legal. Ai, meu Deus, meu coração. Ai, meu coração. Tem muitas, essa é a primeira. Vamos ver se a gente acha aí. Então, você vai sair aí para eu entrar com ela? Isso. Então, beleza. A gente se vê daqui a pouco, de repente, de novo. Tá certo. Um beijo, um prazer, hein? Igualmente.
Desligou só a câmera, mas aí... E aí, galera, esse é um novo modelo de live que eu tô fazendo, né? Vou chamar agora aqui a Thaís. E eu vou fazer outras lives assim. Se você tem um grupo de pugs aí, um encontro, pode mandar direct para mim que a gente vai organizar aí a próxima live. Não tenho ainda um novo grupo para fazer essa live, mas já fica aí o convite para quem tiver interesse, é só mandar um direct para mim. Vamos entrar com a Thaís aí. Thaís que vai estar com a blusa, se Deus quiser, vamos ver. A câmera tá ao contrário. Aqui. Aê, boa noite! Boa noite, tudo bom? Tudo bom, doutor Fábio? Ótimo, minha querida. É um prazer te receber. estar aqui, viu? Sou sua fã de carteirinha. Fico muito feliz. Olha, amiga! Ai, que linda! Eu já estava aqui na expectativa da camisa. Amei, a coisa mais linda. Oh, minha amiga, fico muito feliz mesmo. Obrigado pelo carinho, obrigado por acompanhar o trabalho. Vejo sempre você comentando lá no direct, mandando coração. Tem me ajudado muito, senhor. Desde que eu peguei o Major e a Maia, eu sigo todas as dicas. Me ajudou muito, de verdade. Maravilha. Dos cuidados mais básicos aos mais complexos, pode ter certeza. E eu tô aqui, ó, com a Maia. Oi, Maia! 20 dias que teve os bebês dela. Maravilha! E tem o Major também, mas o Major não fica quieto não, viu? Tá conseguindo dormir à noite ou tá acordado direto? Tá dormindo, se alimentando muito bem. Digo você, Graças a Deus. tá de babá ou tá conseguindo dormir? Não. Desde que os bebês nasceram, eu não dormi mais. Viu como é que eu sei? São as coisas mais lindas, mas dão um trabalhinho, viu? Imagino, sei bem como é que é. Sei bem. Já tive 2 vezes aqui da Meg, 7 filhotes 2 vezes. Eu vi, o meu foram 6. Nossa Senhora. Já pensou? Não dá para fazer a mamada em um turno, né? Não. Tem que ser 2 turnos Aqui de eles estão mamada. mamando. Isso, aqui eles estão mamando no intervalo de mais ou menos a cada 2 horas. Ou quando eles pedem, quando eles solicitam, a gente oferta. E aí, como o senhor falou, eu vi que o senhor falou a respeito da Meg, os pugs, no caso da Maia, a gente precisa acompanhar a mamada. Tem que estar sempre junto, sempre estimulando o cuidado. Você sabia que eu comecei a trabalhar no início da minha carreira com a parte de reprodução canina? Foi? Eu já contei essa história algumas vezes aqui, mas eu vou contar de novo bem rápido. Foi assim que os pugs surgiram na minha vida. Uma pergunta muito comum que eu recebo, né? Mas, Fábio, por que Dr. Pug? De onde veio isso? A minha história com pugs é uma história muito antiga, né? A Meg está com 13 anos, já acabou de fazer 13 anos agora, menos de semanas atrás. E a minha história começou lá atrás com a Meg, né? Eu namorava uma menina que a mãe dela tinha um canil de pug. Eu comprei a Meg nesse canil e tinham vários pugs lá que eu comecei a cuidar. Tinha um rapaz que ia lá, um inseminador, fazia as inseminações. A minha sogra na época pediu para eu começar a fazer curso de reprodução para eu mesmo poder fazer as inseminações, já que eu estava me formando em medicina veterinária. E aí eu comecei a fazer as inseminações, os filhotinhos começaram a nascer, né? Aí eu aprendi tudo isso que você acabou de falar, né? E observar durante a mamada, porque elas podem deitar em cima, né? Elas não têm muito instinto materno, né? Comecei a aprender isso tudo, vivenciar isso tudo, aprender sobre a raça, né? Que é uma raça bem peculiar, uma raça exótica, como eu gosto de dizer. E aí comprei a Meg, né? E aí quando a Meg tinha mais ou menos um ano e meio, eu comecei a ter o resultado das inseminações artificiais que eu fazia. Os filhotinhos começaram a crescer e tiveram que tomar vacina. Tinha que ter um veterinário para acompanhar eles, né? E eu não queria ser clínico geral. Eu queria só trabalhar com inseminação e com ultra. Só que aí os filhotinhos que eu colocava no mundo cresciam e queriam que eu fosse o veterinário. E aí eles me convenceram de eu me tornar o clínico desses filhotinhos que cresciam. E foi assim que eu me virei Para a um nossa clínico. sorte. Foi aí que nasceu o Dr. Pug de verdade, sabe? Foi aí que nasceu esse projeto, né? Porque eu me tornei um veterinário que entendia e acompanhava
desde a inseminação até a fase adulta. E é essa a minha experiência com a raça. Então, quase tudo que você está vivendo aí, eu já dei consultoria para canis de pug sobre isso que você está vivendo. Então, eu acho que eu posso dizer com toda a modéstia do mundo que eu domino essa parte. O famoso de cabo a rabo. Que maravilha, doutor Fábio. É um amor. Eu estou amando viver essa nova fase com eles. Resumindo, eu estou com 8 pugs, né? Os pais e os 6 filhinhos. Muito legal. Um Eles amor. começam geralmente a comer papinha ou ração amassada lá para os 25 dias de vida, 20 dias. Uma dica de ouro que eu posso te dar é começar a colocar a mamãe para comer na frente deles. Para eles verem a mamãe comer. Lá com 20, 25 dias, você já pode começar a fazer isso. E aí eles começam a aprender a comer muito mais rápido, porque eles aprendem vendo, observando a mãe. É bem Entendi, interessante. doutor Fábio. Foi bom você ter tocado nisso, porque é uma dúvida realmente que eu tinha. E a respeito da quantidade. Como é que eu faço para ofertar a quantidade de ração para os filhotes? Filhote geralmente come à vontade. Entendi. E aí Perfeito. você tem que ir meio que no olhômetro. Porque assim, se eles começam a ficar muito barrigudos, muito gordos, tu já sabe que tu tem que dar uma segurada. Entendeu? Entendi. Tem uma conta que eu, como eu estou meio enferrujado, muito tempo sem dar consultoria sobre isso, eu não vou lembrar de cabeça, mas tem uma conta, tá? Eu te digo que os filhotes têm que ganhar em torno de 10% do peso corporal por dia até os 20 dias de vida. Por isso a importância da pesagem, né? A cada dia eles têm que ganhar 10% do peso corporal. Então, por exemplo, ele pesa 1 quilo hoje, amanhã ele tem que estar pesando 1,100. 1,100? Perfeito. Tá aí. Perfeito, Entendeu? doutor Fábio. Tem sempre que ganhar por volta de 10%. Ah, tá 8%, Perfeito. tem um problema grave? Não, não é um problema, mas tem que estar perto aí de 10% por dia. Entendi. Nossa, e tem muita coisa. Se eu começar a falar disso aqui, eu fico aqui uma live só falando sobre isso. É verdade. Doutor Fábio. Eu fiquei muitos anos fazendo só isso, sabe? Mas vai, fala o que você ia falar. Sim, vamos lá. Aproveitando aí a questão das perguntas, eu estou aqui com 3 perguntas que foram feitas por 3 integrantes do nosso grupo, que são mamães de pug também. Afinal de contas, nós estamos aqui representando o nosso grupo. Posso começar? Vamos lá. A primeira pergunta é da mamãe Melânia. Ela é mamãe do Iron e do Haroldo. E aí a Melânia perguntou o seguinte: doutor Fábio, quais os cuidados que devemos ter para evitar a otite? E aí, aproveitando essa pergunta da Melânia e ligando aos meus filhotes, eu pergunto ao senhor quais os cuidados devemos ter e a partir de qual idade iniciar esses cuidados. Beijo aí para a Melânia, para o Iron e para o Haroldo. Beijo especial para esses 2 lindões. Otite é o seguinte, otite tem a ver com alergia geralmente. Não sou eu que estou dizendo. São os estudos científicos, os artigos científicos mais recentes. 80% das otites são alérgicas. 80%. Então, o cachorro tem alergia alimentar, ele tem alergia a ácaro, ele tem alergia a alguma coisa que ele come, ele tem alergia a pólen, a poeira, a produto de limpeza, a um petisco de pet shop. Alguma coisa causa alergia. E como o ouvido faz parte da pele, ele é uma extensão do sistema tegumentar, que é a pele, assim como a glândula anal, assim como as unhas, o ouvido inflama geralmente junto com a pele. Tenho muitos pacientes que não têm problema de pele e só têm otite. Tenho muitos pacientes que têm problema de ouvido, otite e lambedura de pata. Só. Tenho pacientes que lambem pata, tem vermelhidão na pata, tem otite e tem a glândula anal inflamada. Direto. Tenho pacientes que tem a glândula anal inflamada, otite, coceira, problema de pele, ferida. Tem vários graus. Vários. Macete para lidar com otite. Não ficar esperando dar a otite
para levar no veterinário e tratar a otite. Levar no dermato ou no veterinário clínico geral que tem experiência com isso. Eu só não tenho título de dermatologista, mas eu sou um dermatologista. Falo isso com muito orgulho e ao mesmo tempo com muita humildade, porque todo ano eu faço curso com dermatos. Em muitos cursos eu sou o único clínico presente na turma. Estou muito interessado, estudo, mando dúvidas, encaminho para a minha dermato, que é a doutora Paola, quando eu tenho dúvida. Então falo isso, repito, com muita humildade e com muita modéstia, mas também com muita segurança. Sou um dermato que não tem diploma de dermato. Então, o macete é procurar o dermato ou o clínico geral que tem experiência com pele. Doutora, meu cachorro está repetindo muito otite. Eu quero evitar que isso aconteça. O que a gente pode fazer? Esse é o macete. E aí, o que eu costumo fazer na minha rotina, indo direto ao ponto? Medicar toda semana para evitar que a otite apareça. Não é qualquer medicação, não é de qualquer jeito. Tem uma forma, uma metodologia de fazer isso. Perfeito, doutor Fábio. Vamos lá para a segunda pergunta. A segunda pergunta é da tutora Patrícia. A Patrícia, ela é mamãe do Bruce e da Brisa. E aí ela fala: doutor Fábio, a respeito de espirro reverso, o que devo fazer quando ele acontece? Um beijo, Patrícia. Um abração aí, um beijo especial pro Bruce e pra Brida. Brisa, isso. Tô bem de nome, hein? Caramba. Patrícia, né? Isso. Patrícia, seguinte. Não há muito o que fazer durante a crise. Existem muitos mitos. Tampar o nariz, assoprar o rosto, pegar no colo. Assim, o que você tem que fazer é manter a calma. E a crise, do mesmo jeito que ela vem, ela vai. A crise de espirro reverso é uma crise que a gente chama de autolimitante. É uma crise que por si só ela se limita. É como se o cachorro estivesse tentando drenar uma secreção que está no local que ele precisou fazer aquela força, entre aspas, para desobstruir as vias aéreas. Muitas vezes isso está associado com alergia e com síndrome do cão braquicefálico. Estreitamentos respiratórios e inflamações no aparelho respiratório ocasionadas pela falta de espaço para o ar passar. Está bem claro isso? É um problema anatômico. Lembra que eu falei do crânio, da conformidade do crânio agora há pouco? A conformidade do crânio, a anatomia, faz com que esse crânio seja um crânio achatado. Tudo que tem no focinho longo, de um cachorro de focinho longo, está achatado no focinho do pug. São os mesmos tecidos, a mesma anatomia, achatado. Então está tudo muito apertado, o ar tem dificuldade de passar em diversos pontos e acaba provocando essas crises de espirro reverso que podem estar associadas a cheiros fortes, alergias, coisas que o cachorro come, ácaro, poeira, grama. Eu fico brincando que alguns cachorros têm alergia ao mundo. E aí você junta a alergia, produção de muco, coriza, irritação, com anatomia estreitada, com um local apertado. Obstrui. E aí, quando obstrui, faz espirro reverso. Ou engasga, ou tosse, ou fica parecendo que está esganado. Às vezes o cachorro convulsiona e a pessoa acha que é algum sintoma neurológico, mas é falta de oxigenação cerebral. O cachorro desmaia, o cachorro acorda com confusão mental durante a noite, assustado porque está com a apneia do sono. Tudo isso é muito comum na raça pug. E é a mesma coisa que eu falei agora há pouco de tudo que a gente já falou, de olho, de pele. Existem vários graus. Não são todos que sofrem com isso. Não dá para generalizar. Tem vários graus.
Ótimo, doutor Fábio. Posso fazer a terceira e a última? Pode. Vamos lá. A próxima pergunta é da Mariana. A Mariana é a mãe do Dom. A Mariana relata o seguinte, doutor Fábio. Ela tem 4 fêmeas e apenas o Dom de macho. E aí o que é que acontece? O Dom faz xixi pela casa toda, marcação de território. E aí a Mariana está com esse problema e ela pergunta ao senhor o que eu posso fazer para diminuir essa marcação de território dentro de casa. Mariana, eu só vou responder a tua pergunta com uma condição, que eu vou colocar para todo mundo aqui do Encontro de Pug de Recife que está aqui agora. Vocês vão clicar nesse aviãozinho. Mostra aí o aviãozinho, que o teu dedo está mais perto que o meu. Mostra aí o aviãozinho, galera. Onde é que está o aviãozinho? Aqui, ó, no cantinho da tela. Toca nesse aviãozinho aí, pessoal. Todo mundo do Encontro de Plugs Recife. E todo mundo que está aqui nessa live, que está gostando, que gostou de alguma dica que eu dei, ou alguma dica que eu já dei na vida, dá essa moral pro doutor, dá moral para esse canal aqui. Clica nesse aviãozinho aí, vai aparecer tua lista de amigos. Você vai clicar aí nos 5 nomes, 5 pessoas, e envia essa live para essa galera, tá? Dá essa moral para mim. Todo mundo do Encontro de Plugs Recife vai fazer isso agora. 5 amigos. Envia essa live aí para 5 amigos. Mariana. Vamos lá, pessoal do Encontro de Plugs. Já vou respondendo, porque aqui é questão de confiança. Eu já sei que vocês já estão compartilhando aí, eu já vou respondendo. Galera, é o seguinte. Marcação de território é castração. Se eu ficar falando outras coisas aqui, eu estou enrolando vocês. Marcação de território, o que costuma responder bem mesmo, que faz a diferença mesmo, é castrar o macho. Tá? Mas tem outras dicas, porque eu sou um vet que gosta muito de psicologia canina, eu tenho tanto orgulho de dizer isso, porque eu consigo ajudar tanto vocês, como eu vou dar essa contribuição agora para vocês aqui, só porque eu já estudei isso um dia. E é porque eu gosto, tá? Eu me amarro em psicologia canina e comportamento. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o tapetinho higiênico de um outro cachorro, de um amigo, um vizinho. E aí, esse tapetinho com cheiro de outro cachorro, ele vai ser muito atrativo para o teu cachorro. Ele vai tender a urinar nesse tapetinho que está com cheiro de outro cachorro. E isso vai reduzir a marcação de território pela casa. Pô, galera, dica de ouro, hein? Eu adoro fazer diferença na vida de vocês aqui. E aí eu deixo a modéstia de lado. Tá? Porque é muito top, dica top mesmo, tá? Dica que eu sou bem confuso. Essa dica que o senhor deu, eu vivenciei, na verdade, porque eu tinha apenas o Major e eu tinha esse problema de marcação de território. Por incrível que pareça, depois que a Maia chegou, meu problema foi solucionado. O Major, justamente por conta do banheirinho da Maia, ele passou a fazer as necessidades dele só naquela área. Então, para mim, foi perfeito. E aí, eu tenho certeza que a Mariana vai conseguir ajudar a solucionar o caso do Dom com essa dica. Ótimo. O que vocês podem fazer também? Pega esse tapete sujo com a urina de outro cachorro, bota a luva, joga água, espreme num potinho, numa jarra, num recipiente qualquer, bota na geladeira. Pega esse líquido, bota no borrifador no decorrer da semana e vai borrifando no tapetinho higiênico do teu cachorro. Dica de ouro, hein? Nossa senhora, dica de ouro demais. Perfeito, doutor Fábio. Eu estou muito feliz, de verdade. Tenho que encerrar minha participação para dar oportunidade às meninas. Mas, assim, é um prazer. Estou realizando um sonho. Eu nem acredito ainda que isso está acontecendo. E muito obrigada, viu? Pode ter certeza que estarei sempre participando e acompanhando aí o seu trabalho. Eu não tenho palavras, fico até emocionado, porque é uma realização do meu sonho para mim também. Você está me dizendo isso, você está aqui participando comigo, né? Fiquei muito feliz de como você reagiu quando você ganhou a camisa, né? É isso que eu busco aqui nesse canal. Eu tento criar essa família mesmo. A gente faz essas amizades e a gente talvez um dia se encontre pessoalmente, né? E
E é muito legal e muito gostoso para mim também. Eu queria que vocês soubessem disso. Em nome da Thaís, aí eu agradeço a todos vocês. É gostoso demais para mim também, sabe, Thaís? Muito, muito legal mesmo. Só tenho a agradecer. Muito obrigada. E nós esperamos o senhor aqui em Recife para provar da nossa culinária e conhecer as praias. Vamos marcar. Certo? Eu vou aí. A gente vai fazer um encontro. E eu vou dar plantão 3 dias seguidos aí. E vou ficar mais 2 diazinhos para pescar, para conhecer as praias. Vai ser perfeito. Já tá tudo aqui, ó. Vocês sabiam que a primeira coisa para um sonho se realizar é você visualizá-lo? É você ver aqui dentro da nossa cabeça, ó, a gente consegue ver. E aí quando você vê, você sente, e aí é o primeiro passo para acontecer. E eu já visualizei isso, Thaís, aqui. Então vai acontecer. Vai acontecer 2023 de muitas novidades. Né? Beijo, minha amiga. Um prazerzão, viu? Beijo. Fica com Deus. Beijo pra Meg. Ah, deixa comigo. Ela tá por aqui pedindo comida pra vovó dela. Tá por aqui. Quem que eu chamo agora? Vai chamar a Sol, a Solange. Como é que é o perfil dela? É Solzinha Ribeiro. Ela tá online. Sol, dá um oi aí pro doutor. Ótimo. E ó, Thaís, quero depois ver o que a gente vai fazer aí, porque eu gostei da tua jeito de falar, pausado, né? Dicção boa, voz boa, organizada. Pô, eu queria uma pessoa assim para fazer live comigo sempre, mandar as dúvidas para mim. Obrigada, eu tô tão nervosa. Tá? Parece. Que bom que o senhor gostou. Gostei muito. Beijo. Um beijo. Tchau. Fica com Deus, Thaís. Um beijão. Amém. Tchau. Tchau. Como é possível? Galera, assim o Vete não aguenta, né? Muita gente boa, Thaís. Já tinha trocado ideia com ela, tinha mandado pelo correio para ela, né, a camisa. E, pô, galera, eu fico emocionado, não tem como, né? Não tem como. Vocês acompanham aí, não tem domingo, não tem sol, não tem chuva, não tem carnaval, não tem tempo ruim. Aqui é conteúdo todo dia, pau na máquina, desculpa a expressão, o couro come. É conteúdo mesmo de qualidade para vocês, é stories, é live, é reels todo dia. É a Luziane aí, jornalista, que está me ajudando com conteúdo. E vocês compartilham, vocês mandam comentário, vocês marcam amigos. E a coisa está acontecendo aqui. Vamos convidar aí nossa próxima amiga, a Solzinha Ribeiro. Vai mandar pergunta quente também, eu tenho certeza. Deixa eu achar aqui a Sol, que é a Solange. Agora já virou Sol, né, Solange? Agora já... Solzinha Ribeiro, achei. Vamos lá, Solange. Eu tô craque, hein? Eu tô ficando bom nesse tipo de live, hein? Olá, Oi, boa noite. Boa noite, minha amiga. Tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora com você. Olha o meu Hulk aqui. Olha o meu Hulk. Olha, Hulkinho, famoso blogueiro. É demais. Que maravilha, Né, mamãe? Hulk. Diga aí, um beijo para a Meg. Um beijo, Hulkinho. Ela tá por aqui, mandou um beijo para você também, mozão. E aí, doutor, tudo bem? Tudo ótimo, minha amiga. Poxa, tô muito Tudo. feliz. Tô aqui em êxtase aqui nessa live. Gostei muito. Nossa live tá ótima, não tá? Tá ótima. Tô adorando as perguntas. Ótima. Tô conseguindo dar uma contribuição para o restante do pessoal que tá aqui também. Tá bem Olha, legal. Estamos fazendo a diferença aqui nessa live, hein? essa última do xixi foi para mim. É? Vou levar ela para a vida. Porque eu já não sabia mais o que fazer para a Hulk parar de marcar território aqui. Já não sabia mais. Aí não sabia dessa sua dica, não. Essa eu não conhecia. Eu já fiz todas que me ensinaram, mas essa eu ainda não tinha feito. Fora a castração, né? Que eu ainda não fiz, mas estou me programando para ano que vem fazer a castração dele. Já comecei a fazer aquele que você ensinou da ração, né? Já comecei a diminuir a ração dele, porque eu estava dando demais. Estava indo de acordo com a embalagem e estava dando demais a ele. Aí eu já comecei, desde o dia da sua live, eu comecei já a diminuir. O ruim
para mim, que eu acho assim, para Hulk, é porque Hulk, ele é chato para comer. Ele não gosta, Fábio, de fruta. Ele não gosta de nada assim que eu possa. Vamos supor, eu dou a ração a ele, ele só come de 12h e 9h. Ele não gosta de comer pela manhã. Aí, no intervalo de 12h a 9h, ele não come nada. Porque ele não gosta de fruta, ele não gosta de verdura. A verdura até que ele ainda come. Eu faço o quê? Um patezinho com cenoura, abobrinha, chuchu. Faço um patezinho e misturo na ração, ele come. Mas se der assim os pedacinhos cozidos, ele cheira e vai embora. Não come. Fruta, a mesma coisa. Aí eu acho assim, o intervalo muito grande de 12h até 9h sem ele comer nada. Aí por isso que também, às vezes, eu dava um pouquinho a mais, achando que ele ia ficar com fome nesse intervalo, por ele não gostar de nada. Mas aí não faço mais não. Agora eu só dou 60 de 12h e 60 de noite. E pronto, porque ele está com 10,60. E eu quero que ele perca para poder, ano que vem, como você disse agora há pouco, fazer a castração e ele não engordar mais ainda. Graças a Deus eu tenho sorte, agradeço muito, que Hulk não tem, assim, problema de pele, não, nunca teve, otite nunca teve, nada dessas coisas assim de doença nenhuma. Faço direitinho, levo para o veterinário, faço como você disse, a lubrificação do olhinho, a limpeza direitinho, aprendi com você os banhos de 2 em 2 meses, então só tomar banho de 2 em 2 meses, às vezes até mais um pouquinho, e o lencinho umedecido, que é vida, e pronto. Aí, graças a Deus, ele não tem problema de pele, Ótimo. de ouvido, graças a Deus. É bem sadio. Já quero sugerir que Aí eu só tô mesmo... Já quero sugerir que a gente comece a participação aqui falando sobre isso que você falou, porque é uma dúvida, que eu vejo que é uma dúvida muito comum das mamães de pug. Essa preocupação do cachorro ficar muitas horas sem comer. E eu queria tentar convencer vocês de que isso é viagem da nossa cabeça. Por que é viagem da nossa cabeça? A fisiologia do organismo do cachorro, e aí não é só o pug, qualquer raça, ela evoluiu durante milhares de anos e se adaptou para comer poucas vezes na semana. Poucas vezes na semana. Se o nosso cachorro come 2 vezes ao dia, podem ter certeza que ele está comendo a mais do que ele precisa. Mais vezes do que o organismo dele, de cachorro carnívoro, que na verdade é um carnívoro meio onívoro. Né? Carnívoro verdadeiro é o gato, né? O cachorro é um carnívoro meio onívoro. Ele aceita muito bem, ele se alimenta também de legumes, de frutas, né? Raízes na natureza e tal. Então, o organismo do cachorro, ele está preparado, ele precisa comer poucas vezes ao dia. Então, não é um problema o cachorro ficar em jejum muitas horas. Não é um problema. Acreditem em mim, tá? E aí, assim, Fábio, mas então eu não preciso dar a fruta da tarde? Pode dar a fruta da tarde. O que eu queria comentar com vocês aqui é o padrão que eu vejo, Solange, que é muito interessante, que é o cachorro que está levemente acima do peso, é o cachorro que tem o paladar exigente. Isso é um padrão. Cachorro magro, que está perdendo peso ou que está mais magrinho, ele é um cachorro que aceita qualquer coisa. E os gordinhos são cachorros mais exigentes com o paladar. Isso é um padrão na minha rotina. Então, eu queria depois que vocês comentassem aqui comigo se isso faz sentido para vocês ou se aí com vocês é o contrário. Vocês podem ter um pug magrinho que rejeita tudo, que é exigente, ou vocês podem ter um gordinho que aceita tudo. Deixa um comentário aqui para eu saber como é que é na casa de vocês aí. Na Solange eu já sei como é que é, já sei que ele está um pouquinho acima e obedece esse meu padrão, né, Solange? Eita, travou. Deu uma travadinha, mas voltou. Tranquilo. Foi? Você acha que o Ruquinho obedece esse padrão que eu falei? Ele é um pouquinho acima do peso e por isso que ele tem um paladar exigente? Eu acho que ele, antes, quando ele chegou para mim com 40 dias. Então, quando eu levei para o veterinário, que o veterinário fez tudo direitinho e liberou as frutinhas, ele comia. Ele comia maçã, mamão, melancia, banana. Os pedacinhos ele comia. Então, depois que ele foi crescendo, eu coloquei na minha cabeça, também eu errei,
Porque eu achava, como você disse, a gente tem mania de achar que o cachorro é feito a gente. Aí eu achava que ele estava enjoando da ração. Aí o que aconteceu? Comecei a misturar alguma coisa na ração para ele comer. Quando ele cheirava a ração, não comia. Meu Deus, o Hulk não quer comer. E falava com o veterinário me dizia isso: Solange, ele pode ficar até o dia sem comer, não tem problema. Deixe ele sem comer, que no próximo horário ele come. Quem disse que eu tinha coragem de fazer? Ficava, dava na boca, e comecei a misturar alguma coisa, ele comia. Então, o que aconteceu? O Hulk não come mais ração pura. Eu já tentei tirar, deixar ele comer a seca. Ele ainda come. Se eu colocar naquelas bolinhas, né, de brincar, aí eu boto um pouquinho, mas não come a quantidade que tem que comer. Come bem menos. Eu boto a quantidade, ele come, depois não quer mais, na bolinha. Agora, quando eu misturo alguma coisa, ele come. Aí é franguinho, que ele gosta, como não tem alergia, eu dou. É fígado, que ele gosta, e as verdurinhas, que as frutas não come mais nenhuma. Aí a culpa foi minha, claro. Isso eu tenho consciência. Que a culpa foi minha, porque eu achava, não, o Hulk tá enjoado da ração. Eu vou trocar de ração, eu vou fazer alguma coisa. Por mais que o veterinário me dissesse, não, ele não tá enjoado, ele não enjoou da ração. É porque ele não quer. Mas eu ficava naquela insistindo até ele comer. Enquanto ele não comia, eu não sossegava. Aí agora não, agora ele come, é o horário dele normal, come de meio-dia, de 9 da noite e também durante o dia não come mais nada. Só rói os brinquedinhos e pronto. É uma dúvida muito comum também, as pessoas me perguntam, né, até imagino que você vai gostar de ouvir minha opinião, se é errado misturar algo na ração. Tem muita gente que me pergunta isso: doutor, o que você acha? É errado? Sinceramente, não acho errado. Não é errado, na minha opinião. Mas eu acho que a gente tem que misturar alguma coisa como você faz. Alguma coisa que não é tão palatável. No teu caso aí, eu tiraria o frango, se der, né? E misturaria só os legumes. Por quê? Só pelo seguinte raciocínio. A hora que você precisar, numa situação que ele esteja dodói, que ele passe por alguma situação, aí você vem com frango. Entendeu? É tipo uma novidade. Entendeu ali? Ou, por exemplo, dá o frango e deixa o fígado de lado. Deixa o fígado como carta na manga. Entendeu? Então, é só isso. Eu não acho errado misturar coisas na ração, mas, assim, ou de repente pesa a mão menos na quantidade, bota uma quantidade menor, deixa para colocar mais frango, por exemplo, uma papinha de frango mais caprichada, o dia que o animal precisar, deixa sempre uma carta na manga, sabe? É igual criança pequena. Quanto mais expandido o paladar, quanto mais coisas gostosas conhece, mais exigente o paladar fica. Criança que só come salada de manhã à noite e não tem muita opção de comer batata frita, cachorro quente, não vai achar ruim a salada, porque não conhece o cachorro quente. Entendi. Não conhece a batata frita. Então é mais ou menos nesse sentido, tá, gente? E Entendi. Outro padrão, cachorro que come ração em excesso, vamos supor que ele tem que comer 100 gramas ao dia, e você dá 160, ele também tende a ser um cachorro com paladar mais exigente, porque ele está com excesso de comida, ele está com excesso de gordura, ele está comendo excesso de ração, ele está com volume de fezes maior, né? Você está gastando dinheiro à toa, que não está absorvendo. E aí esse cachorro também é um cachorro que tem um paladar mais exigente, porque ele está sempre com excesso de comida, ele está sempre na fartura, digamos assim. Entendi. E eu notei também que quando eu dava a ele a quantidade maior, que no caso eu dava 660, aí eu dava 80 de manhã e 80 à noite. De manhã ele nunca comia tudo, ele sempre comia menos. Ele comia, de noite não, ele comia sempre tudo e ficava, como você diz, lambendo na vasilha, como quem quer mais. Mas de manhã não, de manhã ele sempre comia e sempre deixava. Eu dizia, oxi, o Hulk de manhã nunca come. Aí agora eu boto em 60, ele come todinho, 60 de manhã e 60 de noite. Pronto. Deixa eu lhe fazer agora a pergunta das meninas lá, de algumas meninas do grupo, para a gente não se estender tanto. Olha, eu tenho uma pergunta aqui de Alexandra. Alexandra, ela é mãe da Lola. Ela quer saber qual a idade mínima e máxima para castração. Não existe idade máxima e a mínima para fêmeas. Após o primeiro cio, geralmente 9 meses, 8 meses, algumas um ano e pouco, nessa média.
Máxima não existe. Pode castrar de Não qualquer existe. idade. Qualquer idade. Machos. Estou procurando. Machos Machos. após a adolescência. A partir de 8, 9 meses. Mas, doutor, você abre a exceção e castra alguns pacientes com 6, 7 meses? Sim. Avalie caso a caso. Num geral, a partir de 9 meses. Certo. Ok. A outra pergunta. Eduarda, a mãe do Tonho. Ela tem uma dúvida que eu também tenho. Eu vou aproveitar a pergunta dela para também tirar essa dúvida. Nunca aconteceu comigo, mas eu tenho muito medo. O que fazer no caso de engasgo? Botar o dedo na goela e tentar desobstruir. Ou bota para dentro ou puxa. Na hora. Na hora. Primeiro manter a calma, né? É o mais E difícil. aí o movimento, existe vídeo no YouTube e existe figurinhas explicando. Não vou lembrar agora o nome dessa técnica. Mas é uma técnica parecida com humanos. Você pega o cachorro por trás e dá uma leve pressionada no abdômen. Isso. O cachorro com a cabeça para baixo, você dá uma leve pressionada no abdômen. Tem vídeo disso explicando no YouTube. Certo. Ok. Assim, é uma situação difícil de acontecer, tá? E vocês vão fazer esse movimento quando acontecer, de botar o dedo na goela, ou esse movimento quando for durante a alimentação. E tiver um engasgo muito feio. Certo. Não lembro de uma vez de algum cliente meu precisar. Uhum. Tá? Mas são manobras no desespero ali que você pode salvar a vida de um cachorro fazendo isso. Fazendo isso, certo. Hulk, graças a Deus, Hulk até que não é muito desesperado para comer, não. Ele até come, que eu vejo as meninas dizer assim, tem cachorro que come muito desesperado, num instante, num minuto come. Hulk até que ele come mais, não é devagar, mas também não é aquela agonia, não. Eu sempre fico, desde novinho, que eu sempre observo, comprei o comedourozinho alto, né, elevado. Isso que eu ia dizer, Solange, pô, você tocou no ponto principal na minha cabeça. Como evitar o engasgo. E aí é só elevar o pote de comida, eleva um pouco aí, um palmo do chão. Outra opção é você dar o alimento, igual você estava dizendo que você faz com ele, no brinquedo, para obrigar o animal a comer mais devagar. E outra dica de ouro, que eu já dei em alguns vídeos que estão lá nos meus rios, é umedecer o alimento. Então você pode cobrir o alimento com água quente, deixa esfriar, vai ficar aquela ração bem inchadinha, e isso diminui muito o engasgo. Dicas de ouro. Como a gente faz quando eles são bebês, né? Quando começa a comer a raçãozinha que a gente umedece, Isso. bota uma aguinha morninha e fica inchadinho. Isso. Entendi. Deixa esfriar e serve temperatura ambiente. Certo. Combinado. Eu comprei, assim que Hulk ficou mais maiorzinho, eu já comprei o potinho dele elevado. Pronto, ele come no elevado, faz... Nunca, graças a Deus, nunca teve problema nenhum. Ótimo. Maravilha. Pronto. E uma última pergunta, que é da Kessia. Ela é mamãe do Darth Veiga e da Leia. Ela tem uma dúvida, como estimular eles a beberem mais água? Kessia, um abração. Um abraço aí às outras pessoas que eu respondi pergunta. É porque uma coisa já atropela na outra, né? E acabo esquecendo. Mas não tenho palavras para agradecer a todos vocês que mandaram perguntas. Fico muito lisonjeado de vocês se interessarem em ouvir minha opinião. Sabe? Me sinto realmente muito lisonjeado, de verdade. Bom, beber água. Direto ao ponto e bem simples. Passeio. Gasto de energia, exercício. Bebe mais água. Sempre. Sempre. Então, a forma mais fácil e mais simples de você estimular o seu cachorro a beber mais água é fazer ele entrar em exercício, fazer ele correr, passear, brincar. Tá? Segunda dica. Certo. Vocês podem misturar água de coco na cambuca de água. Tem cães que são alucinados por água de coco. Então, por mais que seja um gostinho mais fraco e não seja água de coco pura, ele vai ficar estimulado a beber água. Porque tem aquele gostinho de água de coco. Por que o meu Hulk é tão chato? Ele não gosta de água de coco? Provavelmente porque ele Olha. se alimenta de ração a mais do que deveria e está com peso acima do que deveria. E isso faz com que ele tenha um paladar mais exigente.
Isso não é uma regra, mas é uma tendência. Uma Entendeu, Solange? tendência. É uma tendência na minha vivência. Eu vejo as meninas postar, os cachorros vão pra praia, os cachorrinhos tudo bebendo água de coco. Eu já levei ele pra praia 2 vezes, ele não bebe. Ele cheira e vai-se embora e não bebe. Então, De jeito eu nenhum. me identifico com ele, porque eu sou um ser humano que não gosta de água de coco. Quase todo mundo Pronto. gosta. Eu não gosto. É, quase todo mundo. Pronto, Hulk não gosta de água de time coco. dele. Tô jogando no time dele. Tá jogando? Tá. Então, assim, Doutor. vale fazer a água de coco em cambuquinha de gelo e botar as pedrinhas de gelo na água, o gelinho de coco. Pronto, o gelinho normal, ele gosta, eu boto 2 pedras, 3 pedrinhas, que é como o Michele disse, né? Aqui é quente demais, quente demais. Aí durante o dia eu vou na geladeira, pego 2, 3 pedrinhas, boto lá. Aí ele pega uma e sai, chupando, molhando a casa toda e chupa todinha. Eu acho que eu vou fazer isso, vou tentar fazer o gelinho de coco, para ver se eu colocando na água. Você pode fazer também o gelinho com frutas que ele gosta. E ele não gosta de nenhuma. Então, ele não, é verdade, ele não gosta de nenhuma. Mas a galera aí que tem cachorro, por exemplo, gosta de maçã. Faz um suquinho de maçã, faz umas pedrinhas de gelo de suquinho de maçã, sem açúcar, sem nada. Só maçã. E aí bota na água, na água de beber. Pô, galera. Eu fazia picolé. Outra dica de ouro ainda. Ouro. Vou chorar aqui daqui a pouco de emoção, hein? Porque consigo entregar para você. Eu quero entregar conteúdo. E tô conseguindo. Com a ajuda da Eu fazia para ele o picolézinho de melancia. Quando ele era mais novinho, o picolézinho de melancia. Eu fazia os picolézinhos. Ele chupava todinho. Agora não quer mais, mas eu vou fazer isso que você disse. Eu vou tentar fazer o gelinho para ver se ele toma, pelo menos agora, nessa época quente. Nossa. Já para dar uma refrescadazinha, porque é muito quente. Aqui é muito quente. Quente demais. Ele dorme bem de noite, porque eu ligo o ar-condicionado, ele dorme bem. Aí eu peguei aquela dica que você deu do... Esqueci o nome Umidificador de ar. Do difusor. Isso. Eu não tinha. Aí quando você falou, aí eu comprei um. Aí eu ligo lá no quarto, aí ligo o ar, pronto, ele dorme lá no geladinho. Mas durante o dia que está aqui no meio da casa, é quente, ele fica procurando um cantinho para se deitar, onde está geladinho, aí se deita e dorme. Pronto. Aí é assim, aqui. Maravilha. Fábio, olha, eu não sei, não tenho palavras para lhe agradecer você ter aceito esse convite para participar dessa live com a gente. Tá todo mundo do encontro aí, ó, participando e assistindo. E algumas pessoas que não puderam, porque trabalhando, dependendo do horário. E eu só quero lhe agradecer e esperar que você venha, quando você vier para Recife, fale com a gente antes, para a gente se preparar para lhe receber, para você conhecer nossas crianças. Pena que a Meg não vai vir, mas não tem problema, a gente vê Meg aqui. Meg vai estar presente, com certeza, de alguma forma, nos assuntos, nos papos. Com certeza. Então, eu quero que Hulk viva muito como a Meg, tanto e tão bem como ela, se Deus quiser, se Deus quiser. Vai viver. Olha, aí, agora nós vamos chamar a Lívia, que vai encerrar a live com você, que tem uma surpresa para você, que você vai adorar. Prepara o coração. Ai, meu Deus. Prepara o coração. Ai, meu Deus do céu. Vou mandar ela dar um oi para você chamar ela. Ela vai encerrar nossa live com você e vai lhe mostrar, lhe dar uma surpresa. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada, muito grata mesmo por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. E vamos continuar lhe seguindo. Tá ótimo. Prazer imenso ter a amizade de vocês, saber que vocês gostam do conteúdo que vocês acompanham. Fico muito lisonjeado mesmo de participar disso. Obrigada por todas as dicas e vou ficar lhe dando notícia de Hulk. Manda. Hulk perdeu 100 gramas, Hulk perdeu 200 gramas, até Hulk chegar onde a gente quer que ele chegue. Aí tu vai Deus ver quiser. que o paladar dele vai ficar mais fácil. Aposto contigo. Pronto. Aposto contigo. Tá certo. Eu quero fazer uma proposta. Manda. Olha, eu vou fazer uma proposta. Depois sortear outra camisa aí pra gente, né? Opa! Então vou ter que providenciar agora aqui nesse momento. Providenciar uma camisa para o final. Para quem ficar até o final. Eu vou dar isso. uma.
como é que eu vou dizer? Eu vou dar um a fazer. Eu vou dar uma regra para participar Diga. do sorteio. Certo. Vai ter que fazer comentário assim que acabar a live vai ficar gravada. Porque assim, só para Lá na vocês gravação. entenderem, eu preciso jogar os comentários de uma postagem num site de sorteio para eu poder sortear. Certo. Não tem como fazer de outra forma. E aí, qual é a regra que eu vou colocar? Todo mundo que quiser participar do sorteio vai fazer um comentário na live que vai ficar gravada do que eu ajudei, qual foi a dica ou as dicas que eu dei nessa live que ajudou e que você gostou, que te surpreendeu ou que você achou muito maneiro. Deixa um comentário, a live vai ficar gravada e aí eu vou depois pegar essa live, vou jogar no sorteador, né? De repente ainda hoje eu faço esse sorteio. Tá? Hoje não, vou fazer amanhã à noite, beleza? Fazer amanhã à tarde. Beleza. Amanhã à tarde Pronto. eu vou estar com o tempo mais livre. Pronto. O sorteio vai ser feito beleza. amanhã à tarde. Eu vou filmar e vou mostrar para vocês. Só vai participar quem deixar um comentário na live que vai ficar gravada. Pronto, combinado. Já sei qual vai ser o meu. Então repete aí para eu entender se você entendeu a regra. Só vai participar quem ficar até o final e fizer um comentário na live que vai ficar gravada lá no seu perfil. Isso. Isso? Isso. Pronto. E vai ficar gravado no perfil do Encontro de Pugs também, porque a gente vai fazer um collab. Certo. Tá? Ok. Então, pode fazer o comentário. Quando terminar a live, vou marcar vocês. Aí vai aparecer para vocês aceitarem como colaborador. Aí vai ficar gravado no feed de vocês e no meu. Pronto. Combinado. Então, no caso, o comentário então pode ser em qualquer um dos dois. Vai aparecer tanto para vocês quanto vai aparecer para mim. Para você, pronto. Ok. Combinado. Certíssimo. Vou pedir para a Lívia dar um oi para você chamar ela, tá bom? Fechado. Um abração, viu? Um beijo. Um beijo na mamãe também. Tá bom, Solange. Um beijo na mamãe. Um beijo na mamãe. Ela deve estar vendo a gente aí. Deve estar vendo. Como é o nome dela? Como é o nome dela? Isabel. Pronto. Um beijo, dona Isabel. Da próxima vez apareça aqui para falar com a gente. Vamos ver se ela aparece daqui a pouco aqui. Um beijo, Solange. Um beijo, doutor. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, minha amiga. Aí, dona Isabel. Estou falando de tu aqui na live, dona Isabel. Sem palavras, né? Vou falar o quê? Cadê a Lívia? Cadê? Lívia. Aparece aí, Lívia, que a garganta do Vete já tá. Pets Poncel. Vamos chamar a Lívia que está aqui no Instagram, Pets Poncel. Vamos lá. Vamos ver se eu tô craque mesmo. Ver se eu acho aqui. Lá embaixo, a Lívia. Procurando. Vou para escrever aqui. Vamos ver se eu escrevendo aparece mais rápido. Pets. Aqui. Convidei a Lívia. Tô craque. Tô profissional da live. Profissional. Bem-vinda, Lívia. Oi! Oi, tudo bom? Deixa eu só aumentar o volume. Ah, que delícia! Bem-vinda, minha amiga. Obrigada! Tudo jóia com você? Tudo jóia. E contigo. E essa mocinha aí? Essa mocinha é a Sharapova, mãe da Megan, a de Michelle. Ai, que legal. A Sharapova, que linda. Adorei o nome. Boris não é lindo? Os nomes dos meus filhos são todos assim, diferentes. Jogadora de tênis, né? Sharapova. Isso, exatamente, atleta. Isso. É autona. É porque a Charinha, ela é autona, ó. Ela é magrinha, tem 8 quilos, ela é super fitness. Graças a Deus, essa princesa tem 5 aninhos, mas parece ter 1. Maravilha, que maravilha. Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, a sua presença ilustre aqui, né, de estar com a gente. A nossa história, assim, é incrível. Eu fico até emocionada. Geralmente é Michelle. Michelle é a mais manteiga do grupo, chora por tudo.
E eu costumo dizer que eu sou a mais forte, né? Eu sou aquela que toca fogo no parquinho, digamos assim, entre as ADM. Mas hoje eu estou extremamente, assim, emocionada, né? Porque eu vejo em mim uma versão feminina de você. Sabe, o que você falou aí tem muito a ver, assim, com muitas coisas que eu passei, né? E até a questão que você fala aí dessa questão do pensamento positivo, tem muito a ver com a área que eu trabalhava, né? Que eu era, sou ainda, né? Hipnoterapeuta, e a gente trabalha muito essa questão da mentalidade positiva, porque aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente realmente sente, tende realmente a acontecer. E, assim, falando um pouquinho de mim em relação a você, você foi falando aí um pouco da sua história em relação à reprodução e foi dando um filme, assim, em mim que eu disse, meu Deus do céu. Tanto que, assim, desde os meus 5 anos eu sempre tive, assim, pet, né? E aí, quando a Charinha chegou na minha vida, foi um presente do meu marido, né? Foi um presente incrível. Então, ele tá online na live. Beijo, amor. Te amo. E a Charinha chegou assim para realmente quebrar muitos paradigmas, né? Em relação a essa questão de pug, que muitas pessoas diziam assim que tinha problemas e tal. E a Charinha, nesses 5 anos, doutor, nunca ficou doente. Nunca, nunca mesmo. Assim, graças a Deus, ela nunca teve um problema. E graças a Deus, ela é muito saudável. Toda vez que a gente faz os check-ups, dá tudo certo. É assim, é incrível, é o meu orgulho. E assim, eu estou muito emocionada porque eu vou encerrar minha carreira de hipnoterapia para trabalhar com medicina veterinária. Então, próximo ano eu vou estar entrando aí como aluna de medicina veterinária e você realmente é uma inspiração para mim, porque eu vejo em você algo que infelizmente não existe em muitos. Né? Essa questão da ética e principalmente a questão do amor. Você trata o seu paciente realmente com amor, você se importa, né? É lógico que a questão financeira é importante porque você é merecedor disso, pelo trabalho que você está entregando, né? Pela vida que você está cuidando. Só que você tem algo que eu tenho muito dentro de mim, que é essa questão da empatia com o teu paciente, do amor, com cuidado. É algo assim que, infelizmente mesmo, falta nesse mercado, né? E por isso que Só eu um disse... detalhe, eu devo tudo a meu pai e minha mãe, sabe? Assim, só para registrar isso, assim, sabe? Amém, que bom que você... Copio a parte boa e que... deles, tive uma educação ímpar. Até hoje, né, pegam no meu pé, me ensinam muita coisa, me corrigem. Então, assim, devo tudo isso a meu pai e minha mãe, sabe? Erro, posso errar, erro todo dia, mas, sabe, é isso que você falou, é uma questão, eu tenho esse cuidado, entendeu? Em tentar acertar, em tentar ser ético, em tentar fazer o meu melhor, entendeu? Exato. E é interessante porque como eu trabalho com essa questão da mente também, nós somos 50% pai, 50% mãe. E você tomou deles o lado positivo, e isso é louvável, né? Então, assim, parabéns para seu pai, parabéns para sua mãe por instruir tão bem o filho e a você por realmente abraçar o que eles puderam dar a você, né? Isso é muito louvável. Então, assim, por isso que eu estou muito emocionada, porque eu me vejo, né, daqui a 6 anos, porque ainda tem especialização, que a minha área é totalmente de reprodução, obstetrícia e neonato, que é a área que eu já sei que eu vou me especializar nisso, que é a área que eu amo. Né? Eu tive a honra de poder fazer os partos de Charinha. Foi natural, normal, foram lindos, todos saudáveis, graças a Deus. Também foi natural e eu fiz. 2. Exato, e assim, e é engraçado porque pelo que eu já vivi, eu não sou médica ainda, né? Veterinária, mas pela vivência que eu já tive com os meus pets, eu já fiz vários cursos, tá? Auxiliar de veterinária, fiz até banho e tosa para saber como é que dá o banho, como é que cuida. Já fiz manejo para saber como é que cuida da minha turminha, porque eu tenho uma turminha grande, eu não só tenho a Chara.
Então, tudo isso assim, para realmente saber cuidar deles. E por eu ter essa experiência com os meus, muitas pessoas acabam perguntando para mim muita coisa e graças a Deus eu acabo passando o que deu certo para mim. É lógico, né, que primeiramente quando é algo assim que realmente não tá na minha ossada, a gente não vai pro veterinário, mas tem coisas que a gente pode sim transbordar na vida de outras pessoas e graças a Deus sempre dá certo. E aí, engraçado que eu tava até comentando esses dias com uma amiga que eu fiz uma reflexão da minha vida em relação à questão de trabalho mesmo, né? E eu nasci para cuidar de bicho, não tem para onde, sabe? E aí quando você também força em alguma coisa, por mais que você dê um resultado positivo naquilo, mas fica uma falta aqui dentro, fica incompleto. E aí eu digo, não adianta. Eu já tô com vou fazer 36 anos próxima semana, eu digo, não, eu vou realmente focar no que eu nasci para ser, né? Que é realmente cuidar de animal. Eu amo, seja todo animal, qualquer animal eu amo demais. Então, assim, por isso que eu disse que eu tô muito emocionada hoje, porque realmente eu vejo em você tudo o que eu quero ser daqui uns anos. Então, assim, obrigado mesmo por você transbordar de verdade, de uma forma pura e verdadeira, isso daí, porque isso vai inspirar não só a mim, como muitas pessoas que também querem ter um trabalho ético, visando realmente o bem-estar do animal. Só agradecer, obrigado mesmo. Minha mãe está aqui ouvindo. Cortou. Emocionada também ali. Obrigado, minha amiga. Assim, sem palavras. Me comprometo de continuar dando o meu melhor aqui, passando o que eu aprendo, compromissado com o que é certo, sabe? Assim, acabo me espelhando muito assim, muita coisa errada que eu uso sobre a raça, para fazer conteúdo aqui para vocês. E quero aproveitar e dar uma contribuição, porque eu sei que tem, como você disse, você tira filhotinho, e eu já tirei também. Todo mundo que tira filhotinho de pug tem que entender que depende de cada um de nós a gente melhorar um pouco a raça. Então a gente tem que tentar evitar cruzar animais que respiram mal Isso, com outro perfeito. animal que respira mal. Então Exato. acho que isso é um registro dessa live aqui que eu fico muito feliz de dar. É um assunto que a gente acaba não falando tanto, porque a galera que eu falo geralmente não vai ter oportunidade de lidar com filhote ou não. Então não vai fazer diferença dizer isso, mas aqui, pelo que eu entendi, tem algumas pessoas que tiram filhotinho. Então eu me sinto na obrigação de dar essa dica para vocês. Procurem cruzar animais. Você pode ter um animal que não respira tão bem, cruza com um animal de focinho um pouquinho mais longo, com o narizinho um pouquinho mais aberto, sabe? Começar a ter esse cuidado. Não cruzar um animal com o olho muito esbugalhado com outro que tem o olho muito esbugalhado, né? Evitar fechar a linha de sangue, evitar ficar cruzando avô com neto, meio-irmão com meio-irmão. Evitar. Eu sei que de vez em quando na criação a gente fecha a linha. Eu entendo disso. Tem line breeding, tem inbreeding, tem um monte de coisa de criação que eu manjo. Não manjo muito mais porque eu já não lido com isso por muito tempo. Mas eu sei que rola essas paradas. Eu sei que criador às vezes quer cruzar um cachorro, um avô com um neto por um motivo específico. Mas tem que entender que esses problemas que eu vejo na minha rotina, mais fortes, né? Obesidade extrema, olho muito esbugalhado, cachorro que respira malzão, isso foram erros nos cruzamentos, né? Não é um cachorro de laboratório, é importante deixar isso registrado. É um cachorro que foi sendo feito cruzamentos pelo homem, cruzamentos mal planejados. E está na nossa mão poder melhorar um pouco isso, né? Tentar não cruzar animal que tem problema de pele muito forte com outros que têm problema de pele muito forte. Uns detalhezinhos bobos que vai ajudar bastante daqui a 20, 30 anos ter uma raça um pouco melhorada, um pouco, né, um pouco menos de problema. Exato, é perfeito o que você falou, porque assim, eu fico com o coração até quentinho, porque realmente eu até comentei, né, com algumas pessoas, porque tem pessoas que querem realmente botar para cruzar lá, e eu sempre digo assim, procura ver um do mesmo peso, procura ver um cão saudável, procura ver pais, procura ver avós, para ver se realmente são cães saudáveis, se não tem sarnas, se não tem problema de pele, porque um cão que tem um problema de pele, ele jamais pode ser colocado para cruzar. Né? Então, assim, porque vai estar passando aquilo na genética dos filhotes. Então, assim, procura realmente, porque infelizmente existem muitas pessoas que realmente colocam
sem ter noção, pessoas leigas, pessoas que não sabem, e isso é muito sério. Essa questão de reprodução é algo muito sério, né? Requer realmente na vida do animal lá no futuro. Então, assim, que bom, né? Que graças a Deus eu tive essa percepção de fazer realmente tudo direitinho. Acho que por isso que Meguinha aí é super saudável, nunca deu problema a Michelle, como outros também, graças a Deus, e eu fico muito feliz em relação a isso, né? Porque ninguém sofre e fica todo mundo feliz. Com certeza. Bom, Tá de parabéns. obrigada. Eu tenho aqui, tá? 2 perguntinhas lá do pessoal do grupo. Quero mandar um beijo enorme para esse grupo. É um grupo tão especial, sabe? É um grupo que se ajuda, que se abraça, que realmente vestiu a camisa de uma forma muito linda. A gente costuma dizer que lá, sabe aquele grupo que não tem briga, não tem. É um céu ali dentro, sinceramente. Então, assim, um beijo para todos que fazem, né, o encontro de Pets Recife aqui de Pugs. Vocês estão de parabéns. E eu tenho 2 perguntas de 2 pessoas lá do grupo que eu vou estar fazendo aqui para você responder. Depois eu quero tirar uma dúvida em relação à minha charinha, questão mais de temperamento mesmo. E no final a gente fecha com uma surpresa, porque geralmente eu sempre coloco a surpresa lá no grupo. E essa vez eu não coloquei, eu digo, vou revelar essas 2 surpresas na live. Então tá todo mundo assim, louco, querendo saber o que é, tá certo? Então vamos lá. A pergunta é de Letícia, tá? Ela é a mamãe do Fred, a tutora do Fred. E a pergunta é, quais são os riscos da cirurgia de castração criptórquida e qual a idade máxima para a realização? Quanto antes castrar, melhor, porque o testículo, quando ele não desce para a bolsa escrotal, para o saquinho, ele sofre a influência de uma temperatura muito alta e esse testículo se transforma num câncer, num tumor. Geralmente um seminoma, que é um câncer maligno. Então, todo cachorro que não desceu um testículo, ele tem que ser castrado, é obrigatório. E o risco é o risco de uma castração comum, com um risco um pouquinho maior, porque às vezes tem que abrir o abdômen. Então tem que localizar, ver direitinho onde é que está localizado esse testículo para poder fazer um planejamento cirúrgico adequado. Então, nos meus pacientes que eu faço essa cirurgia hoje em dia, tenho bastante segurança em fazer, eu fico muito orgulhoso de dizer isso, porque durante muito tempo eu tinha medo de operar, e hoje em dia eu sou um cirurgião, olha, eu posso dizer isso, eu sou um cirurgião. Que bom, né? Isso aí. Essa tatuagem aqui É um bisturi. é um bisturi. Show de bola, top. Porque realmente eu amo muito ser cirurgião, operar. É uma prova para mim mesmo de que eu sou capaz de alcançar algo que eu não imagino que eu sou capaz. Mas eu sou capaz. Show de bola. A gente não imagina, a gente acha que não, mas é sim capaz. Tudo depende disso aqui. É impressionante isso. Enfrentar os medos, né? É aquela coisa. O que você quer tá na caverna que você tem medo de entrar. Então, quando você entra e você passa a barreira do medo, o teu presente tá lá. Então, vai com medo mesmo, segura na mão do medo, vai com medo e dá tudo certo. Não é isso? Tudo que a gente treina, tudo que você treina, você fica bom, você acaba ficando Vira bom. hábito. Você pode ter nascido para aquilo, mas você vai alcançar um certo nível, né, naquilo, de fazer bem. E a castração foi assim na minha vida. Então, a castração de criptorquida, ela tem um nível um pouquinho mais alto do que uma castração normal. Então, assim, é aquilo tudo que eu já falei para vocês. Exame pré-operatório, equipe séria, né? Repouso no pós-cirúrgico, né? Tem risco de arrebentar o ponto, tem risco de dar edema, tem risco de ficar inchado. Como qualquer cirurgia tem esses riscos, né? Seja humana, seja de cachorro, seja de gato. Então, o mais importante é não ter atalho, é fazer tudo direitinho conforme manda o figurino. Perfeito. Vamos para a segunda? Então, a tutora Elis, a mamãe da Maia. A Maia é muito especial. Ela é a nossa idosa do grupo. Ela tem 10 aninhos. É a coisa mais linda de viver. E ela pergunta assim, após o diagnóstico de nódulo na adrenal, o acompanhamento deve ser feito em que período? Com o período indicado pelo veterinário. Isso depende muito, tem nódulos e nódulos, gente, é uma variação gigante. Então isso tem que ser orientado pelo veterinário. E assim, é muito comum eu receber esse tipo de dúvida, né? Sobre o que está sendo feito num acompanhamento veterinário. Qualquer opinião que eu dê aqui, vamos supor que eu diga a cada mês.
O veterinário ontem disse que é a cada 15 dias. Eu vou dizer hoje que é uma vez por mês. Eu vou estar confrontando a opinião do teu veterinário que está com um caso na mão, que diagnosticou, que conhece a tua família, que conhece o caso dela. A minha opinião vai sobrepor a opinião do teu veterinário. Então é por isso que eu nunca dou esse tipo de opinião. Eu estou usando como exemplo, mas qualquer outra opinião. Doutor, o veterinário passou 7 dias de pomada para a ferida do meu cachorro. Eu posso fazer 10? Pode perguntar para mim isso. Tem que perguntar para o veterinário que fez a prescrição. Para o veterinário que você fez a consulta, para o veterinário que conhece o teu animal. Ele vai ter o protocolo, né, de acordo com todo o diagnóstico ali que ele está em mão, não é isso? Isso aí. Perfeito. Então, a Charinha, ela tem 5 anos. E aí, daqui a 2 meses, eu pretendo pôr ela para castrar, né? Existe alguma idade, assim, que tenha um risco maior para a questão de castrar? Eu castrei a Meg com 6 anos, a menina. 6 anos. É uma idade meio, assim, um pouco mais avançada, mas é aquilo que eu disse para vocês. A gente pode castrar animal de até 12, 13, 14 anos. Olha. Eu acho que até os 6, 7 anos tem uma segurança um pouco maior. A partir disso, é seguro, mas reduz um pouquinho a porcentagem. Fábio, exemplifica pra gente, fazendo tudo como mando figurino, na minha clínica, comigo, vamos exemplificar com o número. O risco de uma castração de uma cadelinha após o primeiro cio de 1 ano de idade é um risco de 1%. Tá? Tô chutando. Poderia ser 90%? Poderia ser 10% no caso, né? 90% de dar certo, 10% poderia, mas é uma chance pequena, tá? Bem pequena. Uma cadela de 4, 5, 6 anos, 7 anos, a chance dobra de dar alguma coisa errada. Então seria 1% uma cadela de 1 ano, uma cachorra mais de meia idade passa para 2%. Uma cachorra de 8, 9 anos passa para 4%. É uma porcentagem que vai aumentando um pouco, não é muito. O que eu costumo indicar para as minhas pacientes? Castra no máximo após o segundo cio, 2 anos de idade, no máximo. Chegou uma paciente para mim, sem castrar, com 6 anos, eu vou falar, vamos castrar o quanto antes? Tá na hora. Entenderam o papo? Chegou com 10 anos, tem risco de piometra, tem risco de câncer de mama. Olha, vamos fazer exames pré-operatórios e ver se a Lola tem condições da gente castrar? Fez os exames. Viu que o papo mudou? Fez os exames. Voltou os exames para mim normais. E aí, vamos castrar? A Lolinha está segura para castrar. Vamos fazer com o anestesista direitinho. Vamos fazer com cuidado. Tem um risco um pouco maior. Uma cadela de 10 anos. Entendeu? Esse é o papo. Sim, com certeza. Perfeito. Então, ela tá na idade ótima, então, ainda. Olha, veja só. Sharapova, ela tem vida de cachorro, tá? Mas ela também tem vida de dondoca, porque a gente deixa dormir na cama, a gente estraga, essa que é a verdade, né? E o que é que acontece? De um tempo pra cá, a gente não só tem ela como filho pet, tá? O meu marido comprou uma Bulldog, e ela é linda, virada, né? E aí o que acontece? Charinha começou a despertar uns ciúmes bem agressivo, digamos assim, ao ponto de atacar mesmo a irmãzinha. Isso tá acontecendo até com alguns amiguinhos. Pronto, a gente foi para casa de uma amiga que também tem uma pug, que é uma das ADMs aqui, e ela, quando a Nanda colocou ela no colo, ela ficou com ciúmes que a Nina, que é a filha da Nanda, fosse para perto da Nanda. Então imagine, tá na casa dos outros ainda quer mandar, né? E aí ela fica com esse ciúme, se arrepia toda, fica... Agora, se eu pego a irmã dela, bora passear, pronto, viram melhores amigas. Vai pro encontro, se dá bem com todos, brinca, conversa, vai para um, cheira outro, tudo. Mas dentro de casa, num vínculo assim mais calor, de afeto, ela realmente fica com ciúmes a ponto de atacar real mesmo.
E aí, o que é que eu faço? Isso é uma ansiedade de separação. A gente está cada vez mimando mais os cães e é bom lembrar que daqui a pouquinho, assim que acabar a live, quem fizer comentário lá na live gravada vai concorrer a uma camisa. Só quero deixar... Ótimo. A gente vai lembrar de comentar bastante. Vai lembrar de leve. Eu vou ganhar. Ó, Não o tenho pensamento que já errar, foi, só já lembrando vocês. senti, já era. Então, assim, Já senti, já pensei, já é minha. então, assim, só vai concorrer quem fizer o comentário na live gravada, não é agora. A live vai Isso. ficar gravada, aí a partir dos comentários eu vou fazer o sorteio. Comportamento, essa questão comportamental tem muito a ver com ansiedade de separação e com coisas erradas que nós fazemos. Excesso de mimo, tudo que o cachorro quer, o cachorro consegue. O ego vai ficando, grandão. Igual uma criança pequena que consegue tudo que quer. E aí o cachorro muitas vezes tem um certo hiperapego com o dono. Ele acha que o dono é propriedade dele ou dela. Uhum. Isso rola muito, muito comum. E você está tratando como bebê da mamãe e na cabeça do cachorro, minha propriedade, ela faz tudo o que eu quero, eu que mando. Na verdade, ela se vê como líder, né? Onde eu que teria que ser a líder dela, né? E aí, como é que eu reverto isso? Estudando, contratando adestrador, fazendo consultoria com o adestrador e mudando o seu comportamento em situações específicas. Show. E a partir da mudança do teu comportamento, ela vai mudar. E aí você também tem que ter um comportamento específico quando ela faz isso. Ou logo antes dela fazer. Você tem que saber como lidar nesse momento também. O adestrador vai te preparar para isso. Se você estudar, Alexandre Rossi, Henrique Perdigão. Inclusive, vou fazer uma live amanhã com o Henrique Perdigão. Amanhã, isso. Show. Se você entrar na live amanhã, ao vivo, eu vou te dar uma prioridade para a gente responder a tua pergunta e vou pedir para o Perdigão responder a tua pergunta ao vivo. Ótimo. Aí, vamos estar lá amanhã, então. Dizer mais detalhes sobre isso. Tá? Show, ótimo. Vamos sim, vamos embora. Então, é mais ou menos por aí, entendeu? Entendi. Pronto, vamos para a surpresa. Vamos. Eu digo que quem realmente é louco por pug quer sempre ter mais, né? Então aguarda aí que eu vou aqui pegar um negocinho. Rapidinho. Diga tchau, pessoal. Até daqui a pouco. Tchau, mozão. Deixa eu fechar a porta para você. Tchananã. Oi, titio. Que coisas lindas, meu Deus. Olha quem vai fazer parte agora, mais membros, e dessa vez com a coloração diferente. E aí é um leque bacana que a gente pode estar falando também, né? É a nossa primeira pug branca do grupo e a nossa primeira tigrada do grupo. Minha gente, vocês têm noção disso? Mais um presente do marido. O marido é top, né não? Top demais, top demais. Muito legal, muito legal. Assim, eu quero entender um pouco mais sobre essas colorações. Não entendo tanto ainda, não sei como é que chega até aí, mas pelo pouco que eu sei, eu já ouvi falar alguma coisa de diluição. Joga outra raça, depois dilui no pug de novo. O que tu sabe sobre isso? Bem interessante. Eu ainda não... Na verdade, eu adquiri como um amante mesmo da raça, né? Não cheguei a aprofundar de como acontece. Mas eu sei que tem prata... Eu sei que tem o chocolate, eu sei que tem o Black Tan. Meu Deus, ele é perfeito. Não fala, aí, não me fala. Eu sou alucinado. Eu só digo uma coisa. Eu acho que você é a doutora Pug, porque eu vou ter uma de cada. Não me fala no Black Tan que eu passo mal. Chega a passar mal. Eu digo, se esse ano eu adquiri esses dois, próximo ano eu vou adquirir o quê? Pelo amor de Deus, minha gente.
Um de cada um. E aí, sabe o que é bacana disso? Você vai estar aqui com a gente, né? Que vai ser uma satisfação incrível receber você. Vai estar no nosso encontro sendo abraçado por muitas pessoas, assim, que admiram demais o teu trabalho. E você vai poder abraçar, beijar e receber muito lambejo, não só de todos os do grupo, mas também dessas delícias aqui, meu Deus. Com certeza eu vou Também, querer lamber dessas delícias aí, vou querer olhar bem pertinho para eles. Analisar, Ótimo, e é bacana porque comparar. a gente vai poder, né? Olha, isso daqui é assim, isso aqui é assado. E vai ser incrível, eu tenho certeza. Você postou até aquela música lá, né? Uma música que falava assim que os caminhos, né, estão te trazendo para novos ares. E eu acredito verdadeiramente que Deus está te preparando para esse momento aqui em Recife. E eu não tenho dúvida que vai ser incrível. Não tenho dúvida mesmo. Então, assim, marque logo essa data. Se já tá na mente, se já tá no coração, se já aconteceu, marca a data e vem-se embora. Não tenho dúvida nenhuma que essa live aqui agora vai me deixar mais pressionado para agilizar essa data. Creio que Isso é terão bom. cobranças no WhatsApp, no direct. Creio. Perfeito. E então, assim, eu agradeço não só no meu nome, mas em nome de todas as ADMs. Faltou uma, que é a Fernanda, mas infelizmente ela teve imprevisto. Um beijo, Mas se Fernanda. sinta super abraçado por todas nós. A gente realmente leva esse projeto por amor real aos pugs, né? E é um projeto que está crescendo de uma forma tão linda, sabe? E quanto mais cresce, mais vai ficando sólido. E está acontecendo de forma muito natural. E a gente fica muito feliz por isso. E ter você aqui com a gente é muito top. Então, assim, obrigada. E que seja o primeiro de muitos encontros que a gente venha a ter. Assim, só para não esquecer da ideia que eu tive agora, como essa live foi uma live especial para a galera de Recife, eu vou fazer uma segunda regra para participar do sorteio. Certo. Tem que fazer um comentário na live e tem que ser de Recife. Perfeito. Combinado? Combinado. Então, beleza. Então, é a Show de segunda bola. regra da live, tá? Só vai poder participar quem é de Recife, tá? Justo. Quem não é de Recife, quiser deixar um comentário lá dizendo o que eu ajudei, poxa, eu também vou ser muito grato. Não vai participar do sorteio, mas eu vou ser muito grato. Com tá? certeza. Então, vai Com colocar certeza. o comentário e falar, sou de Recife, tá? Coloca no comentário para mim que é de Recife. Na hora de eu enviar a camisa, se eu ver que o endereço não é de Recife, eu não vou enviar, eu vou repetir o sorteio. Pronto, Beleza? show de bola. Belezura. Pessoal, Muito obrigada, muito obrigada de todo o meu coração. eu que agradeço, Lívia. Muito obrigado de coração, eu que agradeço. Quero convidar todos vocês para deixar o comentário na live, né? Vai ficar gravado, assim que eu terminar agora aqui, vai ficar gravado. E amanhã eu tenho uma live com o Henrique Perdigão. Vai ser um podcast, uma live muito especial sobre ansiedade de separação, Natal, né? E quarta-feira eu vou fazer minha live de Natal para vocês, com detalhes específicos de fogos e tal, tirando dúvida, tá? Tem muita coisa para acontecer, fiquem antenados aí nos stories. E é isso. Vamos tirar um print aqui, Thaís? Vamos. Thaís é uma Lívia. Vamos. Você tira aí que vou ficar ocupadinha com a mão. Vai, peraí, deixa eu fazer uma pose bem bonita. Galera de Recife, eu desafio vocês aí em peso a tirar um print e compartilhar aí nos stories de vocês e me marcar, tá? 1, 2, 3 e... Foi? Fiquem com Deus. Um beijo especial para todo mundo de Recife. Um beijo Amém. especial para todo mundo do encontro. Um beijo, Lívia. Um beijo, Thaís. Um beijo, Solange. Né? Michele. Falei de todas. Fernanda. Fernanda. Tá? Um beijo para todo mundo que mandou comentário. Obrigado. Eu amei fazer essa live com vocês, tá? Joia, meu querido. Obrigada e até mais, viu? Mais um beijão. Tchau, tchau. Tchau.